Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo aqui pra vocês. E olha, o episódio de hoje a gente vai bater um recorde. É recorde, é a primeira vez que um convidado atinge um número expressivo. Pode pedir, ele é da casa, daquele programa que pode pedir música. Então no final da entrevista ele vai poder pedir uma música aqui no nosso podcast, no nosso Resenha com TF de hoje, que tem antigo parceiro, novo futuro parceiro. Então, vou falar com vocês já sobre tudo isso, mas eu peço que gentilmente, quem está chegando aqui agora, através dos meus convidados, já inscreva-se no canal, já deixa o like, dê essa moral pra gente. Esse nosso podcast está em nome de Vebet, que é a nossa parceira, sempre falando com vocês. Jogue com responsabilidade. A sua chance de errar é muito maior do que de acertar. Eu, a cada 10 apostas que eu faço, eu erro 9. Mas eu sempre coloco valores baixos, R$5, R$10, que não vão me fazer falta. E eu não sou uma pessoa que tem propensão ao vício das bets. Então, se você tiver algum tipo de propensão, nem pense em entrar na Vebet. Se você tem menos de 18 anos, então passe longe. Aliás, na Vebet nem cadastro você consegue fazer, porque tem que apresentar a questão facial, tem que mostrar a documentação, então não tem como, se você tem menos de 18 anos, entrar na Vebet. E você que gosta de fazer seu palpite, sempre faça aquele palpite responsável. De repente você quer palpitar hoje no jogo entre Vasco e Fluminense, você pode palpitar na partida entre Vasco e Fluminense. Como eu estou precisando do Fluminense para ir diretamente para a fase de grupos, o meu palpite vai na equipe das Laranjeiras. E tem outro parceiro que está de volta com aquele carinho que sempre teve com a gente, que é a Foot Fanatics. Eu estou com uma camisa da Copa do Mundo. É a camisa de Portugal, do Cristiano Ronaldo. E vocês encontram lá na Foot Fanatics praticamente todas as camisas das seleções que vão para a Copa do ano que vem, né? Eu ia falar deste ano. É do ano que vem. Vocês têm as camisas da Adidas, da Puma. Então vocês também têm as camisas do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, de vários times que vestem Puma, Adidas, capa, vocês encontram lá na Foot Fanatics. O QR Code está aqui na tela, vou deixar o link aqui na nossa descrição para vocês poderem entrar. E meu cupom mudou, meu cupom tanto para cá, para o Resenha, e também para o canal do TF, é o cupom simplesmente TF. Usou o cupom TF, 7% de desconto na sua compra favorita. Eu tô aqui agora com duas referências. Conheci hoje e eu sempre admirei o trabalho dele como jornalista, assim, um cara que é mestre nas apurações, a quantidade de informações que ele já trouxe em primeira mão. E quando eu vejo o nome dele numa informação, cara, eu falo, cara, a chance disso aqui ser 10 de 10 e não ter que confirmar uma notícia é praticamente 100%, porque o cara é um dos melhores apuradores do Brasil. E o outro está aqui, virou sócio, né? Vou ter que mudar aqui a razão social do meu podcast, mudar tudo aqui, porque é a terceira vez. Chico Trigo, novamente. TF, tudo bem? Obrigado. E Rafael Zarco, essa referência do jornalismo, cara, uma honra recebê-lo aqui pela primeira vez. O Chico Trigo é a primeira vez que está aqui no Boa Produções, onde eu gravo o meu podcast há 6 meses, é a minha nova casa. Então você pode gravar seu podcast também aqui no Boa Produções. E é uma honra te receber aqui pela terceira vez. Obrigado, TF. Mais um, né? Acho que ano que vem mais... Produção industrial, né? Tá aqui. Áreas documentárias do esporte da Globo, produção industrial. Uma perguntinha, já tem quantos pro ano que vem preparado? Só para saber quantas vezes vou ter que te receber aqui em 2026. Olha, a gente tem uns 7 no forno, né? 2 com produção própria e mais uns 5... que a gente está fazendo em parceria com outras produtoras. Então, ano que vem, pelo menos mais umas 3... O Chico Trigo vai vir aqui umas 10 vezes até o final de 2026. E Zarco, aquilo que eu falei agora, uma honra recebê-lo aqui, pelo que você é como jornalista. Quando surgiram, através do Thiago Boca, obrigado, Boca, de novo, pela parceria, vai o Zarco com o Trigo. Eu falei, a casa é deles, cara, só eles marcarem um horário que, um virou amigo e outro é uma referência na minha profissão. Obrigado. Meu diretor Chico Trigo aqui, que me deu a honra de participar do documentário. É uma honra estar aqui contigo também, TF. Para a gente começar aqui o nosso papo, vou esperar só o Thiagão ajustar as câmeras daqui, vou colocar um teaser, né, do que o torcedor pode esperar desse documentário. Depois na reta final a gente coloca de novo, mas para dar aquela aguçadinha na galera e para o pessoal entender o que vocês dois prepararam para a galera nostálgica, para a galera que viveu muito o ano de 95. Põe na tela aí, Xará.
contratação do Romário balizou tudo que aconteceu naquele ano. Euforia total, 95 euforia total. Pô, o Musa tá tocando, vi jogador subir no palco do seu lado, ficar dançando. Aí galera, curar um baixinho. Tô a fim de ir comigo? Alô, Romário, aqui é Túlio Maravilha. Venha treinar bastante, hein? O campeão aqui do Rio sou eu. Ah, garotinho. Existia uma pressão muito grande naquele ano de ganhar um título pelo Flamengo, pelo ano histórico, 100 anos do Flamengo. E aí, né? O gol de barriga do Renato Gaúcho foi como se uma bomba atômica tivesse explodido na Gávea. Na teoria é o melhor ataque do mundo, sem dúvida nenhuma. Com bad boy no seu time, já pode comemorar. Momentos tão malucos, toda hora parecia que aconteceu alguma coisa. Hoje, mais uma garota ferida no acidente morreu no hospital. Agora são 3 os mortos. Eu diria que nenhum clube teve um ano tão efervescente, tão turbulento quanto o Flamengo no seu centenário. Um ano glamuroso, um ano muito polêmico e desastroso. Os anos 90 foram, para mim, com certeza, melhores anos da minha vida. 1995. Gosta desse ano? Gosta dessa data? Era o auge, né? 95. Descobri Emanuele. Na Band. Então isso já tem... Boa. Tinha que ter colocado isso na série. Os adolescentes dos anos 90 descobrindo Emanuele no sábado. Justo. Não deu tempo. Na Band. E, cara, Botafogo campeão brasileiro, né? O primeiro... Os anos 90 para nós, botafoguenses, foram anos positivos, né? Porque a gente viu o Botafogo ganhando vários títulos ali. E ali era o nosso primeiro título brasileiro que a gente teve antes do reconhecimento de 68. Então, para uma geração, foi o primeiro título do Botafogo. É um ano que tá aqui na minha cabeça, cara. Assim, eu lembro muito bem, igual a gente estava conversando em off, né? Para adolescente, 13 anos de idade, que era a idade que eu tinha ali. Cara, a idade que você tá vivendo tudo, tudo uma efervescência hormonal, mental, e você vê tudo. Primeiramente, como que vê a loucura de vocês montarem um documentário em relação a esse ano louco, né? É um ano que o Flamengo traz o melhor jogador do mundo, que a galera que não sabe, o Romário era o melhor jogador do mundo na Copa de 94, o homem do tetracampeonato, e o Flamengo não consegue ganhar nada naquele ano. Perde o Carioca, se você tivesse um brasileiro com 4 clubes sendo rebaixado, o Flamengo poderia ter sido rebaixado, perde uma final de torneio sul-americano, que era o segundo principal na época, dentro de casa. Então você teve um ano totalmente turbulento. Esse painel que deu a ideia para vocês de criarem a série? Foi um pouco isso, mas acho que a motivação central... Posso falar? Lógico. Acho que a motivação central era explorar um saudosismo dos anos 90 que tá em voga ainda, né? Há muito tempo, né, da autenticidade dos anos 90, da irreverência dos anos 90, falava-se como o que queria, né, de certa forma, e... O que não se queria também. O que não se queria também. O que podia, o que não podia fazer. Não, então, era muito explorar isso daí, né? Só que, e a gente percebia que existia essa demanda justamente porque toda vez que a gente abria internamente para sugestões, né, sempre vinha alguma coisa referente aos anos 90. Ah, temos que fazer os anos 90, mas a gente não tinha achado ainda uma linha que a gente pudesse organizar de uma forma documental, né? A gente via muito uma coleção de grandes momentos, né, que poderiam ser um vídeo no YouTube, top 10 de grandes momentos dos anos 90, top 5 dos melhores momentos. Só que a gente ainda não tinha achado qual era o fio, qual é o recorte potente para contar essa história e qual era o fio condutor. E aí teve um clique, no caso fui eu, nesse específico, às vezes é o Zarco, às vezes é outro, mas nesse que fui eu. E falei, cara, essa é a nossa linha essa é a história dos anos 90 que a gente vai contar, e mergulhando nessa história, a gente vai dar o tom dos anos 90 no futebol e muito na sociedade, né? E essa é a nossa proposta, né? É para as pessoas mergulharem nos anos 90, porque tem muito arquivo, cara. Tem muito arquivo bom. Nesse teaser aí, aparece de fundo a voz do Otávio Guedes, botafoguense Otávio Guedes. E ele ajudou muita gente, né? Assim, né? E agora, quando o Chico começou a falar, eu lembrei, né? Ele faz uma crítica a quem critica a liberdade dos anos 90, que era uma coisa politicamente incorreta pra caramba, isso, com o olhar de hoje, né? Mas ele fala, cara, a gente tinha acabado de sair de uma ditadura,
dos anos 80 ali, né? Terminou. E ele falou, do estagiário até o diretor de redação, as pessoas não tinham muita a noção do que podia e do que não podia. Então tinha, obviamente, excessos pra caramba, né? A gente achou lá as matérias de véspera de Fla-Flu, quem pega mais mulher, Renato ou Romário e tal, né? A competição, primeiro Fla-Flu. Aí você pensa, Jornal Globo, né? Uma referência para todo mundo de jornalismo e tal, pô, grande jornalista. Olha o Globo da década de 90, só jornalista fera, assim, referência pra gente. E aí, primeiro Fla-Flu, Romário e Renato. No caso, o Renato acabou nem jogando porque ele se machucou, era o primeiro Fla-Flu da temporada, ia ser o primeiro jogo de estreia do Romário. Qual é a grande matéria do Globo? No Fla-Flu das mulheres, Romário ganha de Renato, 2 pontos, 5-4. Aí tem 9 mulheres opinando quem é mais bonito, quem é mais gostoso, quem é mais... Hoje, isso, assim, porra, se um jornal desse isso, todo mundo ia cair. Nas redes sociais, cima, qualquer pessoa que fizesse nas redes sociais, tem na maneira de brincar, ia dar merda hoje. Pois é. Ia dar merda. A gente viu esses dias da divulgação da série, né? A cena do Renato com a Babalu, né? Quem tem minha idade, 43 anos, acho que tá com um pouquinho menos, né? 40, 43 também. Você também viu o 4x4? Não, o 4x4, que é o Romário. Você viu o Renato. link nas redes do Sport TV? Não vi. Vou te encaminhar, quem puder veja, que é muito engraçado. Que a gente tá lembrando o Renato assinando o bumbum da Babalu, né? A cena da novela eu lembro. E explodiu de visualização, assim, todo mundo lembrando. Obviamente que rede social chutando aqui que a maioria é de 20 e poucos anos, 30 anos, mas tem gente que nunca viu aquilo, né? Que olha o Renato ali interpretando, né? Interpretando a si próprio, né? Obviamente. Um pouquinho envergonhado, mas ele sai bem, né? Ali na cena, e ele vendo aquela cena ali. O Renato é engraçado porque ele tem uma certa aura de timidez que ele tenta passar, mas ele se solta rapidinho, né? Depois ele fica rindo dele próprio. A gente tá falando da Babalu, eu lembro do editor, o editor Caracaço, Thales Ramos, da série, né? E ele tem muita informação de memória e tal, que ele ia puxando e foi pesquisando, e aí na hora que a gente falando do Babalu, aproveitando o gancho da Babalu, que a Letícia Spiller, parece, fez uma peça em que ela ficava nua em algum momento. Ela abria um roupão e ficava nua no palco. E aí parece que o Jornal do Brasil fez um infográfico, né? Onde você tem que sentar para ver melhor a Babalu. Nua. Você pensa como eram os anos 90, assim, né? E a gente tentou explorar muito disso, né? Desse saudosismo e dessa sociedade que hoje é impensável. É impensável, digamos assim. Né? Eu acho que se volta no tempo, se existe uma maquininha do tempo lá do Dr. Brown, cria uma maquininha e coloca 2 jovens dos anos 2010, de 15 anos, para eles passarem uma semana em 95, cara, acho que o pessoal vai voltar abismado das coisas que a gente via lá, com 13, 14, 15 anos. O que era o normal pra gente? Era loucura, cara. Na semana passada a gente fez uma exibição interna para uma das equipes do Sport TV, né, para uma área de produto lá, e tinham algumas pessoas eu não sei mais o que é geração de geração Z, geração milênio, não sei, de 20 e poucos anos, né, e a gente vendo a série, e pô, repercussão super positiva, todo mundo adorando, mas volta e meia chegava, eu ouvia assim, gente, anos 90, calma, anos 90, assim, as pessoas meio que surpresas, assim, não é possível, é isso mesmo, é assim, e eu acho que de certa forma, a série vai surpreender, não só pelo roteiro daquela temporada, mas também por pequenas coisas da sociedade e do futebol naquele tempo. Assim. O Tino até fala, a gente não bota isso, ele no meio da entrevista ele para, o Tino Marcos, né? Para quem não lembra, né? Pô, talvez o maior repórter esportivo da televisão brasileira, da história. Muito meu amigo, e aí a gente, na entrevista, tem uma hora que ele olha e começa a refletir alto, assim, né? Gente, como é que pode? 30 anos, isso está tão fresco na minha cabeça. Eu paro para pensar, agora é tão diferente, é muito diferente. O futebol se manifestava de uma forma muito diferente, muito diferente. Será que é por isso que ainda, 30 anos depois, você sente os ídolos lá de trás ainda mais fortes que os ídolos atuais? Porque indo nesses recortes de redes sociais, cara, tem nomes dos anos 90 que a molecada de agora abraça como ídolo. O Romário,
passou de todas as gerações. E se ele joga um jogo pelo América, você vê lá um moleque de 15 anos, caraca, esse cara é foda. Você vê um Túlio, ainda atrai uma galera, o Renato Gaúcho virou técnico e tal, mas o pessoal pega muito o lado folclórico do Renato lá de trás, e ele ainda pega um pouquinho desse lado e vem pra hoje, nas entrevistas que ele faz. Você acha, assim, que essa naturalidade que esses caras tinham, que esses personagens tinham, isso atrai esse público que é meio que podado de conseguir enxergar um jogador mais espontâneo, um personagem mais espontâneo, porque tudo hoje é blindado por assessoria de imprensa, é blindado por um clube. Vocês entendem um pouco assim? De cara, eu penso em 3 fatores. Assim, não chega a ser uma tese de doutorado, mas eu penso em 3 fatores. Um é a autenticidade da época, né? Porque justamente não existia essa blindagem, não existia esse cerco de gente te brifando, fala isso, fala aquilo, assim, né? Você pega... E não é uma crítica, é um reflexo dos tempos, né? Era muita gente... Hoje é muita gente falando pro jogador o que ele tem que falar quando ele dá entrevista, né? Então o jogador já chega pausterizado, você já sabe exatamente o que ele vai falar. E quando fala, 2 minutos depois já tem uma notinha se desculpando. Enfim, mas eu te cortei. Não, mas é isso, o Zarco tá todo dia nisso, sabe? Sabe como é que é uma autenticidade, né? De um cara que tá falando o que pensa, né? O outro é o grau de intimidade que você tinha com as pessoas. Na série a gente vê... Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, exatamente. Tem uma certa autenticidade. Eu não vivi isso, negativa. só um parêntese, eu não vivi isso, mas tinha aquele momento bom da relação boa, mas também tinha um cara te cobrar, pô, tu escreveu isso sobre mim, mentiroso, caramba e tal. De explodir e tal. Mas eu acho que é isso mesmo, um pouco dessa autenticidade, um pouco da intimidade que você tinha, né? Do fato de você ter acesso a essas pessoas, gerava autenticidade e também gerava alguns produtos que faziam bem ao futebol. Fazer você tá com o Túlio jogando botão, né? O Túlio fazendo a brincadeira tal, o Romário em casa, o Renato Gaúcho, coisas que tem na série, inclusive se recuperando de uma contusão, de sunga, nadando na piscina. Então você conhece o jogador de outros momentos também, né? Você tem uma intimidade que não é necessariamente uma intimidade controlada pelo jogador, que é a rede social hoje, né? Ele bota o que ele posta o que ele quer, e aí... E eu acho que em terceiro ponto é a dinâmica das redes sociais, a dinâmica acho que o da perfil comunicação dos caras da época, também, né? Acho que o perfil é diferente. Vou citar de novo o Otávio Guedes, parece que propaganda dele, mas ele citou isso pra gente, é verdade, né? A geração anterior do Romário e do Renato era do Zico e do Roberto Dinamite, que eram os bons pais de família, né, e tal. Tu não conhecia. Pelé também era um cara bom moço. E o Romário é um cara que era meio desregrado, embora tenha casado cedo e tal. Se separa no primeiro dia que ele chega, até no Brasil ele conta isso na série até. O Renato sempre foi um mulherengo nato, né? Supostamente casado. Embora nunca tenha se separado, né? Enfim, e é uma história da vida dele, né? O Túlio era um perfil diferente, né? Ao mesmo tempo, ele era fanfarrão pra caramba. E uma coisa curiosa que ele conta pra gente, né? Que ele tava vindo da Suíça, né? O Túlio no Sion. Acho que era o Sion, chega em né? 94. 94, e ele falou, cara, eu fiquei, não sei quanto tempo ele ficou, mas ele falou pra gente assim, talvez tenha exagerado, eu fiquei 2 anos sem dar entrevista na Suíça, eu não falava, eu era um cara tímido, eu cheguei no Rio de Janeiro, mudei, entrei no clima, virou, e falei, eu tenho que falar, tem que aparecer e tal. Então eu acho que tem a ver também com o perfil de ídolos diferentes, né? O Romário e o Renato e o Edmundo, né, pra citar o nome da série, eram os bad boys mesmo, né? O Renato sempre arrumou seus probleminhas, né? Aquela cena que acho que muita gente já viu na internet, que roda toda hora, ele de camisa do São Paulo, no estacionamento do Grêmio, que estava indo pro São Paulo, né? Aí tentou dar um bico, encarou um torcedor. Era Botafogo, gente que ele muito perde diferente. de 3-0, vai fazer um churrasco na casa do Gaúcho, dando carnezinha na boca, loucura, que é mandado embora. E com gente gravando, né? Sim, com o Tino Marcos. Exatamente. Mas isso é uma loucura em qualquer época, né? Mas um negócio desse, né? Mas eu acho que assim, arrematando, eu acho que é isso, a autenticidade, o grau de intimidade, né, com a autenticidade e o momento da comunicação, né? Porque era uma comunicação para todo mundo, né? Então, ele era o ídolo do Fluminense e todo mundo via o ídolo do Fluminense. O ídolo do Botafogo, todo mundo via o ídolo do Botafogo. Não era um consumo nichado. Hoje é um consumo um pouco mais fragmentado, pro bem e pro mal, né? Reflexo dos tempos. Poucos furam a bolha, né? Pois é. Poucos furam a bolha. Então, quem era grande era muito grande. Né? Era muito grande. Né? Quem era ídolo de um clube era muito conhecido por todo mundo, até por quem não gostava de futebol.
Né? Hoje é mais difícil isso. Indo além do Romário, pro torcedor, né? Voltando pro Thiago de 13 anos. E pegando torcedores de outros clubes também. Acho que principalmente vascaínos e tricolores. Em 94 você vê o Romário como seu herói. Sim. Que ele dá o título da Copa do Mundo, ele é o cara da Copa do Mundo. E um ano depois, você tem que colocar na sua cabeça que aquele cara que você gostava, agora é seu inimigo. Você tem que odiar o Romário. Aí a torcida do Botafogo cria talvez uma das melhores músicas da história. O Urubu Otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. E parece que o Túlio meio que pegou isso aqui. Você é o contraponto do Romário em relação a tudo. E como que foi essa primeira... Acho que a primeira briga que teve foi Túlio versus Romário. Que o Romário não deveria conhecer o Túlio. Chega aqui e encontra um cara que tinha sido artilheiro do Brasileiro de 94, na hype, pegando palavra atual, né? Naquele momento. E essa foi a primeira grande rivalidade, porque acho que Renato e Romário era meio que uma amizade. Mas a primeira rivalidade que aconteceu ali em 95 foi Túlio versus Romário? Na série a gente vai esmiuçar bastante isso. Não vamos contar... Não vamos esgotar esses assuntos. Só um petit spoiler. Não, na série tá com imagem, né? Estão os caras falando sobre isso, né? Então, é menos... Mas é exatamente o que você falou, assim, começa com o Túlio. O Túlio é a ignição dessa história toda. O Túlio que bota fogo no campo. Na verdade, o Túlio que bota fogo, não é um trocadilho, que eu não queria fazer isso daí, mas o Túlio que é a ignição. O Romário é o efeito, vira do avesso o campeonato, vira do avesso o Rio de Janeiro. O Rio, Brasil, né? O Rio, Brasil. E acho que é um ponto super legal de falar, assim, da retomada de protagonismo do Rio a partir da chegada do Romário. Né? E que depois Mas é o Túlio que olha e vê senso de oportunidade do Túlio. Você fala, opa, tá chegando... Mas eu fui o artilheiro. No passado eu fui artilheiro do Carioca, fui artilheiro do Brasileiro. Eu sou o dono disso aqui. E a primeira provocação, você vê no jornal, já tem o Túlio. Sou o rei do Rio, manda o Romário. Romário é o desafiante. Primeira coisa que ele falou, todo mundo empolgado, vem o Romário mesmo, as pessoas não acreditam. E assim, enquanto as pessoas estavam ainda perplexas da chegada do Romário, tá o Túlio lá, não... Romário, você é o desafiante, se prepara aí que tu tem que passar pelo Túlio Maravilha. E aí começa... E o Renato realmente ele já tem uma linha, eles já estavam começando a fazer uma amizade, né? A construir uma amizade entre eles, que desmorona em determinado momento de 95, você vai saber na série, né? Tem um momento que essa amizade desmorona e aí vira essa grande brincadeira que é muito legal, assim, cada um se retroalimentando e para a marca de cada um é ótimo. Uma coisa bem pensada de falar hoje, o impensável de se citar hoje, o Túlio canta, o Urubu Otário, quem tem tudo, ele pega o microfone e canta, né? Uma coisa que, ninguém faz isso hoje, né? Não faz a gente estava conversando aqui antes, o Túlio era um cara de espírito bem-humorado, né? O Romário é mais bronco, assim, né? Embora também seja bem-humorado, o Romário é mais ignorante. Acho que é uma diferença bem do carioca o Túlio é goiano, né? É goiano, né? Goiano. O Romário era aquele cara, porra, boa praça até a página 2, né? Aquele quando precisava ser ignorante, a gente viu ele com o Pelé, como ele foi grosso ali, meio humorado, mas meio grosso ali, com o Edmundo também, aquela briga lá no Vasco, em 2000, né? 2000. Se não me engano. Então, o Romário não aceitava muito, achava que o Túlio... Ele puxava muito, sacaneava muito ele nesse negócio de, porque ele dispara na artilharia num certo período ali, porque o Romário não sei se machuca. O Romário estreia depois, né? No Carioca, né? O Flamengo prepara a estreia dele e tal. Contra o Uruguai, se não me engano? Amistoso. Uruguai é amistoso, né? E ele estreia depois, ele estreia no Carioca, no Fla-Flu, se não me engano. 0x0. 0x0, mas antes ele faz um amistoso contra o Uruguai, né, em Goiânia, e depois ele faz um amistoso contra o Atlético Mineiro, em BH, foi a estreia do Tafarel pelo Atlético Mineiro e a estreia do Romário pelo Flamengo. E aí depois ele passa uma semana ou duas sem jogar, se preparando, né? E aí ele joga o Fla-Flu. E quando ele entra... 99 mil pessoas. E quando ele entra, o Túlio já tem, sei lá, 8 gols. Outra coisa que só nos anos 90, né? 100 mil pessoas, 99 mil. Última vez que teve 100 mil pessoas, aliás, foi o Botafogo Juventude. Exatamente. Final da Copa do Brasil. Não, e só contextualizando pra galera da geração Z, J, KLM. O Carioca, naquela época, era o torneio do primeiro semestre. Você tinha o Carioca começando em janeiro, o brasileiro terminava 30 de dezembro, o Carioca começava 3 de janeiro. Os jogadores não tinham nem férias, emendavam uma temporada na outra. E terminava só em julho. 6 meses de Carioca. 6 meses. Eram, sei lá, 50 rodadas no estadual do Rio, colocando assim, exagerando. Era o torneio que você tinha ali no primeiro semestre. Então, essa rivalidade a gente toma mais conta da mídia, porque você só podia falar dessa rivalidade. Era o Renato
era o Romário e era o Túlio. E o Fluminense ali brigando pelo título carioca, o Vasco naquele momento não tinha um protagonista, né, ali naquela briga, né? Mas o Vasco era tricampeão carioca, né? Sim, era tirar o reinado do Vasco naquele momento ali. O protagonista do Vasco era o Eurico Miranda, que ele tenta fazer um contraponto, que a gente estava conversando em off, acho que é legal vocês tentarem, contarem aqui, a história do Bebeto. O Eurico tenta dar um golpe e trazer um outro campeão do mundo. O Vasco, ele era tricampeão, né, e entra o ano como favorito. Apesar da chegada do Romário, o Vasco dividia com o Flamengo nas apostas ali, né, nos comentários gerais, assim, o favoritismo, porque era um time que vinha de três títulos e tal, e estava lutando pelo inédito tetra até então, né, depois ainda não se discutia o tetra do Botafogo, né. Botafogo O Botafogo tinha um tetra. Mas não era... Não, o Botafogo era tetra. Era o único tetra campeão carioca na época, porque o Botafogo, as 4 estrelas eram pelo que era a questão lá dos anos 30, né? Mas eram 2 ligas. As 2 ligas, etc. A amadora e a profissional, etc. Mas assim, para muita gente, muita gente encarava aquilo ali como um inédito tetra. E achava-se que o Vasco era muito favorito. E o Vasco não tinha, né? Mas tinha o Eurico, num primeiro mandato dele como parlamentar, né? Primeiro ano dele como político. E muita gente até, existia uma crítica de que foi talvez o pior ano do Vasco nos anos 90, em razão disso, porque o Eurico teria se desfocado. Muita gente acha que não, que o Eurico nunca desfocou do Vasco. Falo um pouco de cadeira porque eu fiz o documentário do Eurico, né? Mas assim, muita gente... algumas pessoas que falam que o Eurico meio que se distanciou um pouco naquele tempo. Mas quando o Romário chega, a primeira coisa que o Eurico fala... Estava revoltado com a contratação do Romário, que jogou no Vasco durante um bom tempo e tal. A primeira coisa, bota o microfone na cara dele e ele fala, não, já contratei o Bebeto. Já contratei o Bebeto do Vasco e a dupla do Tetra, né? Só para tentar ofuscar o Romário de alguma forma. Só que não tinha nada de Bebeto. Não tinha nem proposta. Não tinha nem proposta, exatamente. Eu acho que ele até veio a conversar com o Bebeto, mas quando ele falou aquilo ali, todo mundo dizia que não tinha tido contato. E o Botafogo tentou também o Bebeto, né? Naquela época, o Montenegro viajou para La Corunha e tudo. Mas ninguém conseguiu trazer o Bebeto só bem depois, pro em Flamengo, 96, pro Flamengo, né? Kleber Leite. 96, ele fica 6 meses no Flamengo, depois ele vai pro Vitória naquele acordo com o Excel, né? Ele fica 97 no Vitória. O Túlio também vai, né? O Túlio vai no segundo semestre, que ele vai pro Corinthians, ele sai do Botafogo em 96, vai pro Corinthians, ele não dá certo lá com o Nelson Batista, aí ele vai pro Vitória e os dois vêm pro Botafogo em 98. O Bebeto até conta a história aqui, quando ele vem aqui no podcast, ele fala que ele vai pro Vitória vem pro Botafogo em 98, porque o Zagallo liga pra ele falando que ele tinha que estar jogando em um grande centro. Ele tinha uma proposta do Corinthians e a do Botafogo, ele prefere jogar no Botafogo. Então, como que era o futebol naquela época, né? E aí é vice-campeão da Copa do Brasil, né? Exatamente, vice-campeão da Copa do Brasil, vai pra Copa. Vai pra Copa pelo Botafogo. Ele e o Gonçalves, né? Ele e o Gonçalves. Mas é engraçado que essa coisa do Romário. O Romário veio pro Flamengo num momento em que o Flamengo não tinha dinheiro, não tinha estrutura, né? Mas era o centenário do Flamengo, e o Flamengo conseguiu trazer o Romário, e a gente vai mostrar na série porque ele vai... Só que a vinda do Romário, né? A gente está falando do Bebeto, mudou a posição do Flamengo no mercado. O Flamengo começou a conseguir trazer muitos jogadores que ele não vinha conseguindo trazer, justamente porque tinha um Romário. O próprio Bebeto, quando ele vem e tem um Romário, passa por isso também, né? Tem uma relação lá da formação do Bebeto, né? Dos primeiros anos dele como jogador. Mas o Kleber consegue contratar um monte de gente. Ele contrata depois, em outros anos... Eu lembro que tinha crítica ao Kleber que virou Lúcio Bala, balcão de negócios. Eu ia trazer o Lúcio Bala, contrata o Branco, Amoroso. Contrata em 95, contrata Amoroso. Que é reserva, inclusive. No Ronaldão vem naquele ano, bem no meio do ano, se eu não me engano, em 95, bem... Não, ele tira um monte de gente do Fluminense naquele ano, né? Depois do Carioca, tira Carlos Alberto Dias do Vasco também, se eu não me engano, ali logo depois do... As duas grandes contratações no primeiro semestre são Branco e Romário, né? Romário, obviamente, intocável, a maior contratação do futebol brasileiro na história, eu acho, né? Ninguém nunca vai fazer. E o Branco, né? Como outro tetracampeão. O Elcio Venâncio, que é um repórter radialista, foi da Rádio Globo há anos e anos, cobriu o Flamengo acho que há 11 anos, que é um cara também muito conhecido para quem for assistir, vai ouvir primeiro a voz, né? Que é como um cara de rádio, não é tão... Embora ele tenha feito muito tempo um programa na Mesa Redonda, CNT, né? E ele fala que o Kleber tinha o sonho de repatriar o máximo possível dos tetracampeões, né? Que ele tentou
traz o Ronaldão depois, né? Tentou Tafarel, tentou Dunga. Sim. Em janeiro ali, de 95, muitos falavam isso, queria tentar o Romário e o Dunga. Aí chegou a ficar, supostamente, né, segundo a época, próximo de contratar o Dunga, mas não conseguiu. Era um sonho dele trazer o Dunga, que era o capitão do Tetra, um cara com uma representação, jogava muito também, né? Às vezes as pessoas esquecem quanto o Dunga jogou, né? Que era um cracaço, né? Talvez tenha sido melhor meio campista ali, na posição de volante, que ter sido o Dunga, cara. A gente fez um era muito amigo do Romário. Que é muito bom também. Aí mostra o que é o Dunga pessoa, né? Que acho que as pessoas muita gente não conhece, né? Tinha outro personagem também que era do caralho. Qual? Aliás, tem vários, né? 2 técnicos tem eram vários personagens, né? Tinha o técnico do Fluminense, que ainda estava começando a aparecer como personagem que ele é hoje, Joel. E um que é folclórico e veio com a panca de bicampeão brasileiro, que era o Vanderlei Luxemburgo. Que na época não era folclórico, né? Ele era vanguarda, hoje vamos, sei lá, é o Felipe Luiz da época. Hoje, pegando assim, né? O cara que estava muito jovem, promissor, era visto como futuro técnico da seleção. Muita gente questionava por que o Zagallo e não ele, ali naquele outro ciclo de Copa do Mundo. Então você teve muitas questões em relação ao Luxemburgo. Como que o Luxemburgo entra... Que daria um ótimo documentário. Excelente. Porra, baita documentário, alô Luxa. O Luxa é um documentário, porra, acho que 3 capítulos, não, acho que o Luxemburgo são uns 10 capítulos, porque, porra, só a época deles Corinthians, com o Marcelinho tirando a mulher do quarto, você é moleque, só aquilo ali. Que agora fizeram as pazes. Viraram amigos agora. Faltaria Edmundo. Esse acho que não tem. Difícil. Esse acho que não tem como não. Como que entrou o Luxa nessa história? Porque dizem que o Luxa cai do Flamengo, e o Romário já falou muito sobre isso, porque é um pedido do Romário que não aguentava o Luxemburgo pela vaidade, que ele era vaidoso, e o Luxa acaba saindo. E o Sávio, também aqui no podcast, fala um negócio, que ele acha que se o Luxemburgo tivesse ficado durante toda a temporada, talvez o Flamengo tivesse ganho pelo menos a Supercopa, pelo menos um título naquela temporada. Como que funcionou o Luxemburgo naquele Flamengo ali de 95, a guerra de vaidade dele com o Romário? Como que funciona isso? Assim, isso foi bem claro o tempo inteiro pra gente, né? A guerra de vaidade foi frontal, assim, não era... Em certo momento, e a gente fazendo a pesquisa, acho que a gente nem usou, né? Mas fazendo a pesquisa, a gente viu o Luxa no Roda Viva. Aí você vê bem que ele era a imagem da modernidade do futebol da época, né? Porque ali, se eu não me engano, o Tacílio Gonçalves ainda era técnico, o Enio Andrade ainda era técnico, enfim, tava uma troca de guarda ali, mas bem devagar, né? Na época, acho que o Luxa talvez o Tele tava fosse o único jovem. O Tele ainda estava. O Tele ainda estava, e aí o jornalista pergunta para ele, e o Romário, como é que você vai lidar com o Romário? Ele fala, não, vai ser tudo bem, meu trabalho é esse, e querendo dizer, eu não vou mudar, eu vou ser o Vanderlei. Ele é um cara que nunca teve problema de autoestima, né, o Luxemburgo. Ele chega, e obviamente o Romário era 50 vezes maior que ele, mas ele chega um bicampeão brasileiro, como um técnico e bicampeão paulista, né, um técnico jovem que tinha sido vice-campeão brasileiro com o Bragantino, não 91. Foi? Se eu não me engano, né? Contra o Parreira. Não, contra o Parreira, não. O Parreira? Ou era o Parreira que era o Parreira, que era técnico do Bragantino, depois substituiu a história. Ele foi vice-paulista, então, talvez antes. Agora eu confundi, mas Eu nem confundo esse Bragantino, como que foi a ordem ali também. E aí o que é impressionante também, que é um belo de recorte, né, de futebol. E ele chega ali com uma banca, porque ele foi contratado pelo novo presidente, Kleber Leite, que era um radialista também famoso, isso é outra história que a gente conta um pouquinho ali. Mas ele tenta, como diz o Elcio Venâncio no nosso documentário, ele tenta enquadrar o Romário, e o Romário, ninguém enquadrava o Romário naquela época, né? Não tinha como. Nem no casamento dele ele ficou enquadrado, ele se separou logo, né? Você reúne na mesma cidade, no mesmo ponto, Romário, Renato Gaúcho, Túlio, Joel Santana, Vanderlei Luxemburgo, Edmundo. Aí bota também banheira do Gugu, sushi do Faustão, Mamonas Assassinas, bota tudo, é o ano de 95. Né? DJ Malboro, DJ funk Malboro. Carioca começando. Esse é um outro tema fortíssimo da série. A gente explora bastante o tema, assim, o funk. Assim. Porque é o auge do funk virar algo cool, né? Porque ali você tinha o funk como algo de periferia, e eu acho que começa ali com Claudinho Bochecha uma mudança daquele funk já entrando nas casas das pessoas. E vem o funk do Bad Boy também. No ano de 95, então, uma coisa, tudo que tocava, tudo de funk que se tocava virava sucesso, né? A cada 15 dias tinha um sucesso novo do funk. Marcinho,
O Júnior e Leonardo, que fizeram um rap do Centenário. No ano de 95 foi lançado... Rap Brasil 1, né? Porque é o funk, que é o CD mais clássico. Rap Brasil 1 e Rap Brasil 2 foram lançados em 1995. O Rap da Felicidade, Só Quero Ser Feliz e tal, o Rap do Silva, né? Os dois são de 95. Né? Assim como o Rap do Centenário do Flamengo e o Rap dos Bad Boys, do Romário do Edmundo. Se eu não me engano, o Rap Brasil 1 também tá a música do Tropa de Elite, pô. Tá, Rap das Armas. Rap das Armas também tá lá. A gente entrevistou o MC Leonardo, que compôs o Rap das Armas, que compôs o Endereço dos Bailes, que é o funk que mapeia o Rio de Janeiro, né? Que tem como objetivo exatamente falar sobre essa profusão de funks e de bailes e o cacete. Desculpe pelo termo. À vontade. Aqui tá liberado. Em algum momento eu me senti, mas Senti nos anos 90 agora. Senti nos anos 90. Mas eu acho que é isso, assim, o 95 é o ano de profusão, de explosão do funk, assim, é o ano mais, que teve mais sucesso, que reuniu mais, concentrou mais sucessos de funk no Rio. É muito marcante, assim, pro Marlboro, por exemplo, que é a grande referência naquilo ali, é o grande ano do funk mesmo. Vocês trazem mais imagens no documentário sobre o rap dos Bad Boys? Porque você tem pouquíssima... Você tem aquela coletiva de apresentação do Edmundo, né, que, pra quem não sabe, o Edmundo tava no Palmeiras. Deixa eu ver se a memória tá boa. Ele tem aquela situação na Libertadores, que ele é preso. Sim, janeiro. Janeiro não, é início do ano. No Equador. E o pessoal do Palmeiras tava puto com ele. Você tem a busca do Botafogo também. Tem. E porque o Montenegro queria ter algum outro jogador para protagonista junto ao Túlio. Ele prometeu pro Túlio, vou fazer um time campeão, né? E ele não conseguiu fazer um time campeão no Carioca e ele passou 6 meses prometendo ao Túlio que ia reforçar o time no meio do ano. Você me lembrou que o Túlio, na época, que ele era muito bom de tirada, como o Romário também é, ele falou, vai ser a dupla ET, Edmundo e Túlio. O Túlio falou isso, né? Exatamente. Então, o Edmundo praticamente fechou com o Botafogo e o Flamengo meio que atravessa a negociação e leva o Edmundo para lá. Como que foi essa negociação? E também queria que vocês falassem um pouquinho sobre a situação do rap dos Bad Boys, porque tem um bastidor ali financeiro, né? Que dá uma merda também, literalmente, entre Romário e Edmundo. Ó, rap dos Bad Boys, pelo menos a reportagem... É obra. Tá chegando ali atrás de mim aqui. É o Edmundo! Quebrar tudo. O rap dos Bad Boys é assim, na reportagem da Globo tem uma resposta... Na reportagem clássica da Globo, tem uma resposta do Romário do lado do Edmundo, aquela coisa da camisa do papagaio de vintém, o Romário operado do joelho, tá, e o Edmundo com a camisa do papagaio de vintém. Só aparece aquela resposta que você acha no YouTube. Só que a gente achou o bruto daquela... Pô, acho que ninguém nunca viu aquilo ali. E ali tinham 6 respostas, todas muito boas, né? E a gente, a partir desse bruto, a gente entendeu... Talvez a relação mais falada do futebol brasileiro seja Romário e Edmundo, né? 30 anos de briga, né? E no Eurico a gente fala bastante, né? Entre tapas e beijos, 30 anos de... Você vê no olhar do Edmundo ali, que é diferente de 5 anos, né? Um olhar de admiração pro Romário, né? Um cara mais novo e tal, né? E depois muda, né? E ali, quando a gente viu esse bruto, né? Esse ouro, na mesma hora a gente teve um insight de falar, cara, a gente vai tratar essa relação pelo início dela, que ninguém fala, ninguém lembra desse início, em que mais ou menos começou ali. Ele começa, o primeiro momento mesmo efervescente deles juntos e tal, convivendo, é aquele... Então, dentro desse recorte de 1995, a gente também, uma das histórias, é o início da amizade entre Romário e Edmundo, né? E ali tem as respostas deles, assim. Mas ali tem briga dos dois, fora a questão financeira, eu acho que existiu uma briga ali, mas não foi rompedora ali, digamos assim, né? Porque eles continuavam amigos ali. Eles tiveram aquela briga que contei pra você antes, e isso mostra no documentário, que é quando eles gravam aquilo, ainda não existia Flamengo na vida deles, né? É bom lembrar isso, porque isso foi tipo dezembro de 94. Se você lembrar o rap dos Bad Boys, quem for assistir, vai no Google depois, não tem menção ao Flamengo no... Hino dos Bad Boys. Hino dos Bad Boys, que é o nome real, né? Não tem menção ao Flamengo. O Edmundo fala que arrebentou no Vasco e foi herói no Verdão, e o Romário fala que era do Barcelona, sei lá o quê. Ou seja, eles só vão jogar juntos ali em maio, né? O Edmundo é apresentado em maio, mas só estreia mesmo no meio do ano.
E eles começam, eles já eram uns amigos, né, apresentados pelo Paulo Angione, que na época era do Vasco, mas foi pro Flamengo. E aí, só que uma das histórias boas da série é que eles brigam. Não foi uma briga assim que eles nunca mais se falaram, né? No mesmo ano voltaram a se falar, voltaram a brigar de novo e tudo, né? Aquele jeito explosivo dos dois, muito mais do Edmundo do que do Romário. Mas o Maurício Menezes, que também é radialista e foi vice... Do plantão de notícias? Do plantão de... O cara engraçadíssimo, né? Que era vice de comunicação do Flamengo, conta pra gente, a gente não sabia dessa história, né? A gente foi atrás depois, que ele foi levar o Edmundo na casa do Romário, né? Que eles tinham, ou na Sony, não sei, que é a Sony que lançou, o single, né? Que foi lançado o single e era pra ter um CD inteiro, que tinha previsão deles gravarem Fio Maravilha, enfim, ia ser uma fanfarrice danada esse negócio, né? Mas aí quando ele levou o Edmundo na casa do Romário, né, pra assinar, o Edmundo olhou lá o contrato, porra, ganhava, sei lá, segundo o exagero do Maurício, 90% pro Romário e 10% do Edmundo, não sei se era isso, mas o Edmundo fica puta, não vou assinar porra nenhuma, e acabou ali, acabou a parceria dupla de uma música só, Edmundo e Romário. A parceria de uma música só, mais sucesso, mais falada nos últimos 30 anos. E tocou nas rádios pra caramba na época, né? Programas, né, Faustão. Ela é lançada. A Xuxa, né? Ela é lançada e essa parceria, ela é anunciada no meio de 95. Agora, a composição, o início da elaboração é no finalzinho de 94. Mas o anúncio, pô, estamos juntos e tal, ele vem oportunamente junto com a chegada do Edmundo no Flamengo. Né? E o Edmundo chega ao Flamengo com o Romário machucado, né? O Romário com o joelho operado e tal. E é isso aí que o Zarquinho falou. Não, é espetacular essa história, porque até para reportagem é uma outra propaganda do GE que a gente vai publicar. O Luiz Calainho, que é aquele cara que, na minha cabeça, ele é, entre aspas, famoso porque namorou a Angélica, se eu lembro de moleque. E ele era vice-presidente da Sony e ele fala, cara, aquilo ali era uma oportunidade. A gente não achava que o Edmundo e o Romário eram grandes cantores nem nada, era só o funk estourando. O Romário tinha a língua presa naquela época, né? O funk estourando. O Romário tinha a língua muito mais presa. Ele depois fez uma fono ali, né? Deu uma melhoradinha. E aí ele fala, cara, a gente queria lançar aquilo ali de qualquer jeito, fizemos o single, estourou pra caramba, mas ele falou, não, mas depois os caras não se entenderam, e aí ficou por isso mesmo, não teve como... Ele falou, eu perguntei pra ele, pô, mas você acha que vocês não calcularam esse risco do Edmundo não aceitar? Ele falou, não, a gente calculou, só que a gente fez assim mesmo. Tentou fazer assim mesmo, mas não deu certo. O Edmundo falou, não, essa porra aí eu não faço não. Tem um negócio que não foi em 90, acho que foi em 93 ou 94. Está no YouTube, a galera quiser procurar. Depois de assistir nosso papo aqui, é claro. Cara, o Romário vindo de férias, saindo do... Ele tava no PSV. Pô, com a arma na mão, na praia, sim, cara. É um documentário da Holanda, né? Holandês. Da Holanda. Cara, assim... É um outro mundo, cara. O cara mostrando pra ele uma arma. Ele pega a arma, vai e mostra, vai jogando pelada na favela. Ele joga futebol no cimento também, né? Futebol no cimento. Cara, esse documentário é do cacete, cara. E eu acho que na casa da mãe dele, em Jacarepaguá, que ele deu, né? Sim. Pra casa da mãe, ele joga uma pelada de salão, né? Se eu não me engano. Salão, aí tem o futebol também no cimento, aí ele na praia com arma. Cara, imagina se isso é hoje, cara. Tu me fez lembrar agora do Vanderlei e o Romário, né? Um detalhezinho que eu lembrei agora, que a gente conta um pouquinho no documentário também, que a rivalidade dos dois foi aflorando, assim, né? Um cara que era, o Vanderlei era ex-jogador, mas ele era super disciplinador, né? Então, sempre foi assim, né? Depois ele tinha um choque com estrelas, né? Porra, tu imagina, pegar o Romário... O melhor do jogador do mundo. Pegar o Romário e aí tem umas coisas que são engraçadíssimas, né? O Kleber cita isso, mas não cita tudo, né? O Vanderlei, o Romário tinha privilégio, todo mundo sabia que tinha. E o Kleber não tinha, tal, mas de vez em quando ele escapava um pouquinho até a calçada e tal, e tem uma história que é espetacular, que o Vanderlei tenta enquadrar o Romário na frente do Kleber, assim, chama o pessoal da segurança e tal, Romário fugiu da concentração, caralho e tal. Aí chama o segurança, não fugiu não, ele estava na calçada no carro dele ali com a mulher e tal. O Romário, aí outra parte boa pra cara, do Romário, cara, o Romário, você mandou o Vanderlei embora no documentário, né? Ele fala, não mandei não, no máximo que eu falei que eu ia tirar ele, mas não mandei ele embora. E a relação dele com o Lucha ficou boa depois, né? Acho que nunca mais tiveram problemas assim, né? Eu acho que, eu não tenho certeza, pelas conversas eu senti que
é um movimento mais recente, né? Melhorou recentemente, mas eu acho que por muito tempo não foi boa. Porque na seleção, acho que o Lucha tem uma dificuldade de convocar o Romário arrebentando, ele chama naquele jogo contra não chama pelas Olimpíadas. Em 2000 ele diz que errou, né? Depois ele diz que o próprio Lucha recentemente disse. Ele leva pro jogo contra a Bolívia no Maracanã, que o Brasil... Em 2000 o Romário fez 70 e poucos gols. 70 e poucos gols. E falando de 70 e poucos gols... Túlio fez em 95. Foi o que o Túlio fez em 95. Exatamente. Eu tenho sempre debate com alguns amigos que o Romário foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA, ou pela France Football, não lembro qual das duas. Acho que é pela FIFA, que a France Football só olha a Europa. Em 95, jogando aqui no Flamengo. Então é o único jogador da América do Sul que ficou entre os melhores jogadores do mundo. Tem a discussão do Edmundo em 97, que muita gente fala que o Edmundo jogou em 97, foi mais que o Ronaldo e que o Zidane, que foram... Foi o Zidane que foi segundo ou foi o Becker? Não lembro quem foi. Eu acho que foi o Zidane. Foi o Zidane? O Roberto Carlos. Roberto Carlos foi terceiro, né? Não lembro, agora não lembro se foi. Carlos Thiago, dá uma olhada aí pra mim, fazendo um favor. Thiago vai colocar aqui na tela pra gente, 3 melhores do mundo de 97. Não mais de nada disso. Eu acho que é o Roberto Carlos. Se eu não me engano, o Roberto Carlos é o Real Madrid é campeão da Champions, né? E aí foi em 97, 98. Ou 97, 98, um negócio assim. 98, então foi... O EA o primeiro, quem é o segundo? Não lembro. Acho que foi o Mataus. Em 95. Ou o Baggio, um negócio assim. Em 95. Deixa eu olhar aqui, 3 melhores do mundo, deixa eu olhar aqui. Aqui já, lá, opa. Olha lá, no Roberto Carlos. Pra que eu vou enfrentar? Porra, 97. Olha lá. 97. Olha. Pedir pra ficar mal, né? Desafiar a memória do TF. Lá foi o Roberto Carlos e que eu lembro, tem imagem muito clara dos dois com as duas bolas. Ronaldo muito disparado. Lá ele, né? E foi mesmo. Nossa, lá, 480 a 65. Xará, coloca de 95 pra Sabe gente. Que eu acho? Caraca, Leonardo em décimo. Décimo melhor jogador do mundo, Leonardo. Em geral. Exagero. Loucura, hein? Loucura. Eu realmente eu vi muita coisa, mas não tenho memória pra dizer se o Edmundo foi melhor do que o Ronaldo, se o Ronaldo... difícil, até né, pra contextualizar, foi né? O EA, Maldini. Romário ficou em quarto. Romário não ficou em terceiro, não. Romário ficou em quarto. Foi o quarto melhor jogador do mundo. Olha o Juninho Paulista. O Juninho Paulista em oitavo. O Romário, em 95, o Zarco sabe os números certinhos, assim, mas ele fez mais de 40 gols. É um ano que ele é muito criticado, né? Talvez muito mais por o Flamengo não ter conquistado um título e tal. Mas ele faz mais de 90 gols. O Flamengo vai a 2 finais, né? Uma, digamos, que era na época considerada, era muito importante, que era a final da Taça Guanabara, mas assim, hoje a gente não considera muito uma final, né? Mas ele vai para a final da Taça Guanabara, final do Campeonato Carioca, final da Supercopa, e faz 5 gols nesses 3 jogos. Quando o Botafogo mete 3. O Romário é impressionante, cara. Aí tem a frase que agora o Romário, cara, isso é muito engraçado. Ele na GETV, ele falando que não falou nada de Deus, não. Aí eu mostrei ele falando, ele com a cara assim. Mas, ó, a série, por uma questão... A série mostra que ele falou na época, logo em seguida, ele deixa deu as pessoas verem na série. Ele deu uma recuada. Tem a segunda, tem a versão que ele fala. E possivelmente ele só se confundiu sobre isso. A série ajuda o Romário nesse aspecto. Nessa saia justa, a série explica um pouco, ajuda a explicar por que o Romário se confundiu hoje. E a série foi feita antes, assim, o fechamento depois. Então vocês pegaram essa... Por acaso, quando a gente viu, a gente entendeu, além de ser legal, fazer muito sentido dentro do roteiro, né, do encadeamento da história, a gente, isso aqui tem um peso também, né? Olha isso aqui. Durante esse ano, isso foi uma das polêmicas do ano, né? Um dos memes do ano foi isso daqui. Vamos botar porque é legal, assim, tem um contexto super interessante. E você usou uma palavra, imagina se existisse o meme. Nossa, em 95, a quantidade de meme que você tinha ali, é loucura. As imagens da geral, né, que a gente buscou, né, que a galera não tem nem ideia do que é a geral hoje, né. Tem uma coisa que o Chico... eu vou desafiar o TF. Quando ele assistir a série, primeiro episódio, você precisa assistir, assiste os 3 episódios. Depois eu vou te mandar a mensagem, aí tu vai falar quantos potenciais memes tinham ali de imagem, assim. A quantidade de arquivo que você olha hoje e fala, não é possível. Essa não existe. Né? E que poderiam virar meme, e que eram comuns na época. O pior é o seguinte, era comum. E aí a gente resgata e mostra o quanto era diferente. Era banal na época, né? E por falar dessa situação, até uma questão que, para vocês que são jornalistas, o Chico já produziu vários documentários, qual o seu documentário? Primeiro? Seu primeiro? Formalmente, assim, sim. Já fiz 2 trabalhos documentais. Pesquisa, documentais do Denner e do Homem Pernambuquim recente, mas não
com esse tamanho todo. Não com esse tamanho todo. Quando vocês se debruçam no arquivo da Globo e começam a achar essas pérolas, cara, como que ficou o olhar de vocês? Você era uma criança ali, um adolescente, e o Chico era uma criança. Então vocês vivenciaram aquilo ali. Coisa, cara. É meio que entrando na Disney, né? Mexendo nesses arquivos da Globo. Mas tem muita coisa que surpreende pra caramba, né? O Chico fez esse trabalho manual, artesanal, né? De olhar muita fita, né? Eu me concentrei um pouquinho mais em jornais, eu fiz umas pré-entrevistas com muita gente, né? PC Guzmão, que você falou. A gente falou antes aqui, que veio aqui, né? Também já veio aqui. Fui lá na casa dele, ele me contou história pra caramba. Porra, o PC é um bom contador de história. Porra, pra cacete. Mas a gente olhava lá as imagens, cara, são surreais, assim. Você olhar geral, uma cena que aparece no documentário é o Vasco Flamengo, né? A bola zone na geral, e o torcedor vai lá, pega a bola e chuta de volta, assim. Como se fosse coisa mais... Aí o goleiro do Flamengo pega, assim, bota no tiro de meta. Aí a mulher amamentando a criança no meio do jogo. Jornalista correndo atrás do cara do gol, o cara colocando o microfone na boca pro cara gritar na hora do gol. É impressionante. É tipo, sabe a criança que não tem nada, chega num castelo e abre o baú da criança rica e você olha aquilo ali, impressionante. Caralho, não acredito, vai querer passar o dia inteiro ali. Cara, o arquivo da Globo é impressionante, cara. Impressionante. O arquivo, sobretudo dessa época, dos anos 90, anos 80, final dos anos 70, não tem ninguém. Ninguém conseguiria fazer esse documentário se não fosse na Globo. E você falou um negócio sobre o negócio do Bad Boys, da entrevista. Cara, ninguém nunca viu essa entrevista, ninguém nunca viu esse conteúdo com todas as perguntas. Então isso tem que estar numa fita lá dentro que a pessoa deve ter decupado para colocar só o principal ali, cara. E aí, TF, porque assim, nessa coletiva, certamente, e você percebe, tinham vários outros veículos de comunicação, né? Só que a Globo sempre foi muito organizada, e não é puxando o saco de onde eu trabalho, não, assim, o arquivo da Globo é todo muito organizado, é todo super decupado com sinopse e tal, e desde sempre. Então, aquele material que a gente consegue encontrar, o bruto, a gente acha na Globo, mas possivelmente você não vai achar em nenhum outro lugar. De repente até tem, mas não é guardado de uma maneira cuidadosa. Não é guardado de uma maneira cuidadosa, ou não é guardado simplesmente, ou tá corrompido. Ou pode estar corrompido, porque não foi guardado de uma maneira cuidadosa, ou pode estar simplesmente não ter sido arquivado. Arquivaram só o que foi ao ar, né? E aí não tem o bruto. No caso da Globo, a gente pegou o bruto. A gente pegou 5 respostas que, se foram ao ar, não foram na Globo, né? Enfim, o que a gente falava antigamente um arquivo inédito, né? Exato. Em tese seria impossível, mas é um arquivo inédito. Você falou sobre, Chico, em relação à questão da mudança do Rio, né? Porque em relação ao futebol, o Rio não era tão protagonista, porque se você pega os últimos campeões, eram de São Paulo. O São Paulo era atual campeão Não, 94 São Paulo foi campeão da Libertadores, foi o Vélez. São Paulo ganha 92, 93, o Palmeiras ganha 2 brasileiros. Aliás, 3 e 4. São Paulo ganha 92, 93, o Palmeiras 93, 94 brasileiro, né? O Flamengo ganha o brasileiro em 92, em 91 ganha o São Paulo, 93, 94 o Palmeiras. Então, assim, era um domínio territorial paulista. 90 Corinthians. 90 Corinthians, assim, nos últimos anos, o Vasco ganhou 89, o Flamengo 92, e você só tinha os paulistas e também ganhando a Libertadores. Como que foi isso para a cidade do Rio, para o futebol do Rio, essa volta do protagonismo carioca, assim, em relação ao Brasil? Cara, dali a gente construiu uma tese que o futebol foi um vetor, assim, de resgate do protagonismo do Rio e de limpeza da imagem do Rio. Estava muito abalado naquele momento, assim, porque vivia mais uma época, como sempre, desde que eu me conheço por gente, crises de segurança, né? Chacina. O exército foi para a rua, chacinas, etc. Sequestros E tal. A imagem do Rio também também por causa disso, né? Muito por causa disso. O governador e a Globo brigavam muito, né? O Brizola, na época, a relação era muito tumultuada, etc. E o futebol, muito através do Romário, do Renato, do Túlio, desse lifestyle que hoje as pessoas exaltam muito, do carioca, do futevôlei, né? Do cara irreverente, que brinca, etc. Embora o Renato seja gaúcho, né? Mas é o gaúcho mais carioca. Mas é o gaúcho mais carioca que tem. Foi muito resgatado naquele momento, né? Então o Rio vivia um momento... A imagem do Rio, ela estava super manchada por causa da violência. O futebol, que
que sempre foi uma situação à parte, assim, que as pessoas sempre falavam muito, o Flamengo, o clube mais popular do Brasil, etc., e os outros clubes grandes que a gente tem, também estavam coadjuvando, né, para São Paulo, né, toda essa sequência que a gente falou. E aí quando chega o Romário, o melhor jogador do mundo, a maior personalidade do Brasil, né, ele tinha acabado de virar a maior personalidade, mais do que a maior personalidade do esporte, né, o Senna morre em maio, Romário 94. Ganha o título em 94 e se catapulta, né, se projeta como a maior personalidade do Brasil naquele momento. E ele volta, no auge dele, para jogar no Rio de Janeiro. E aí todo mundo quer ver o futebol carioca. Todo mundo, todos os estados querendo ver o Campeonato Carioca. E esse lifestyle do Rio, ele meio que renasce, e renasce muito forte. Né? Você vê pelas reportagens, pelos arquivos da época, que isso virou uma pauta mesmo. Não, né? E calhou do Flamengo e do... Não, Flamengo, Fluminense e Botafogo brigados com a Suderj na época, que era o Raul Veloso, né? O presidente, cobrava taxas altíssimas, e o Flamengo resolve jogar pelo Brasil, né? Jogou em 10 estados diferentes, né? Jogou na Paraíba, jogou Ceará... Botafogo Ceará. Ceará, 70 mil pessoas no Castelão, até mais, 60, 70. Acho que foi o maior público daquele brasileiro, foi Botafogo. Jogou em tudo que é lugar, jogou em Minas, Belém, jogou no Pará, jogou em tudo que é canto. Isso não é um tema que ele faz por causa de cota. O Montenegro... Tem um monte de placa da Sherry Coke, à época, que era patrocinadora do Edmundo. Por que a Sherry Coke foi patrocinar o Edmundo? Porque a 7-Up era do... Pra concorrer com tudo. E tava explodindo de sucesso. Né? A 7-Up um refrigerante novo, marcou, né, carimbou ali, abraçou o Túlio, começou a explodir. A Coca-Cola, vou lançar também um novo, vou trazer, né, para quem não lembra, ou para quem não sabe, um refrigerante de cereja, né, uma Coca-Cola com cereja. E resolve, vou patrocinar o Edmundo. Só que, enfim, assim como o Botafogo, né, a 7-Up voa. O Botafogo também estava em grande fase. E a Sherry Coke e o Flamengo, assim, a Sherry Coke, assim como o Flamengo, não arrumou nada. Eu nem lembro, acho que era ruim pra caramba. Também, era bem estranho, era bem estranho. Era um gosto estranho. Era doce pra caramba. Era bem estranho, Aí tem a Mirinda na época. A Mirinda da Pepsi, não era? Era da Pepsi. A Pepsi, ela trouxe a 7-Up, a Mirinda, que era a Mirinda pra disputar com a Fanta, que era laranja e uva. Cara, que loucura, cara. A gente lembra, cara. A gente fala de marketing esportivo, né? Um 95, para muita gente, ou para todo mundo que a gente falou, é o grande ano do marketing esportivo no país. Né? No Rio é inquestionável. É o grande ano do marketing esportivo no Rio. Para muita gente é o ano de virada, não é o primeiro ano, né? Mas é um momento de explosão do marketing esportivo. Cara, e o Sávio? É outro que vem aqui também, outro personagem. Cara, o Sávio era totalmente low profile, até o início, até a chegada do Romário. Ele era o cara do Flamengo, camisa 10, o novo Sávio. Não, ele era o 11. Ele era o 11, ele virou 10 em 95. Dá 10 pro Romário. Não, o Sávio era um cara totalmente... Tem esse detalhe também, né? Ele tem que sair da 11 pra... Exatamente, ele ganha 10 depois pra dar uma moral pra ele e tal. Não, o Sávio... E foi um cara difícil de convencer no início, ele tava meio assim e tal. Ele até fala, né? Eu tinha 11, entreguei pro Romário... Aí quis ficar com a 7. Aí chegou o Edmundo, eu tive que dar 7 pro Edmundo. E ele fala, ele achava que o ano era muito... Ele tinha medo que a gente retratasse de maneira negativa, né? Por causa do pior ataque do mundo, aquelas brincadeiras que aconteceram depois. E ele fala super... Assim, depois a gente conversou com ele falou, né, por telefone com a gente, né, tudo, tentando entender. E a gente falou, sabe, a série é bastante leve nesse ponto todo, né? Óbvio, a gente fala que o Flamengo não ganhou porque não ganhou, né? Aconteceu, o ataque dos sonhos não deu certo. Chama aqui, né? Pior ataque do mundo. Pior ataque do mundo. E eu deixei até guardado aqui, o trio fez 20 jogos juntos e fez 24 gols, não é ruim, né? Só os 3, né, foram, tudo bem que foram 14 do Romário. 14 do Romário, 8 do Edmundo e 2 do Sávio. Mas o Sávio era um cara que, como ele disse pra gente, era um ano de afirmação dele, né? Porque ele foi muito bem na 94, né? Joga pra caramba naquele ano. Mesmo com o Flamengo mal, ele jogando muito bem. Quase foi pra Copa, né? Se destacando. E ele, se eu não me engano, o pré-olímpico, se minha memória não falha, é janeiro de 95, né? Ele é o xodó do Zagallo, né? Joga pra caramba ali também.
E ele, obviamente, ele perde espaço para uma estrela que qualquer um perderia, que é o Romário, mas ele não liga, né? Ele não liga entre aspas, né? Claro, não precisa nem do tempo. Todo mundo tem sua vaidade, óbvio, mas ele faz um ano bom também. Individualmente, faz. Talvez só o Edmundo que não tenha sido tão bem. É um ano excelente, né? É um ano excelente dele. Ele joga pra caramba. Ele é artilheiro da Copa do Brasil. Não, e o Sávio acho que sai sem ser marcado pela torcida do Flamengo ali, como uma cara do fracasso ali. Sim, ele é o xodó. Ele é o cria da casa, hoje, né? Não é só hoje, não. Na época já era meio que inconcebível não dar certo esse ataque. Não, era inconcebível, cara. O Edmundo é o melhor jogador do Brasil ali nos últimos 3 anos, 92, 93, 94 sobretudo, né? Era o melhor jogador do Brasil. Romário era o melhor jogador do mundo. O Sávio era a maior revelação do Flamengo desde o Zico. E cada um por um lado do campo, um espaço do campo, né? Edmundo à direita, sabe, né? Na esquerda, e o Romário ali, 10, né? Lá dentro. Cara, é impressionante. Impressionante não ter dado certo isso mesmo. A gente esmiuça e acho que as pessoas saem entendendo por que não deu certo. Mas é impressionante. Impressionante mesmo. O Sávio, ele tem uma história, que isso aí vocês vão contar com mais detalhes na série, que é a briga dele com o Romário, que isso acaba viralizando aqui, né, usando a expressão atual, em 95, que acho que aparece no Globo Esporte, que o Romário com o dedo na cara dele e o Sávio colocando o rabinho entre as pernas. E o Sávio volta, a parte da torcida do Flamengo comprou a briga do Sávio. Como que foi o Romário depois dessa situação, que viu que ele saiu menor, né, depois que ele coloca... aponta o dedo pro Sávio, xinga o Sávio. Como que funcionou isso pra cabeça do Romário, vendo que, caraca, o Sávio tem moral com a torcida do Flamengo, o Romário cagou, dane-se, eu sou o melhor do mundo. Olha como é que era nos anos 90, só fazer aí você conta. O Maurício Menezes, do Plantão de Notícias, radialista, engraçadíssimo, profissional competentíssimo, cheio de histórias e tal, ele conta que ele era vice-presidente de comunicação do Flamengo, né? E ele... Retrato da época, ele atendia telefonemas, as pessoas ligavam para a Gabi e ele atendia, vice-presidente, oi, não sei o que lá, oi, aqui é a fulaninha, eu quero reclamar que o Flamengo não ganhou o jogo e tal. E aí, quando saiu, ele conta... A primeira notinha disso é no Boechat, que não assinava uma coluna no Globo, chamada Suan, eu nem lembrava disso, né? Mas não era com o nome dele, né? Era o nome da coluna. Né? E aí saiu uma notinha de que saiu a briga. Romário perdeu a paciência com o Sávio e deu um pontapé nele, né? Isso, não, e aí o Maurício fala que eu passei o dia atendendo ligação, imagina o vice-presidente do Flamengo passando o dia atendendo a ligação do TF, do Zarco, do Chico Trigo, sei lá. E aí ele falou, até que chegou uma hora que uma senhorinha me ligou e ficou falando, o Romário não pode fazer isso com o Sávio, você tem que ajudar a conciliar esses dois e tal, bababá. E aí no final ela fala, olha, e eu não sou nem flamenguista, tá? Ele, peraí, então aí desliga, não vou atender mais ligação nenhuma hoje, ele fala, né? Não, e ele conta que foi um grande telefone sem fio, né? E aí o Zarco pode explicar. O Maurício, né? Que, enfim, as imagens da época, né, que a gente lembrou aqui da TV japonesa, né? Mostram que o Romário chega com o dedo na cara do Sávio, ali de longe, então aparece até um Marquinhos no fundo e o Sávio super intimidado. Mas não mostra se o Romário deu um pontapézinho ou não, né? O Edinho, que é um personagem meio surpreendente da nossa história toda, né? Que é o Edinho, ex-jogador, cracaço de bola, né? Ele foi técnico do Flamengo durante menos de 2 meses ali entre Vanderlei e Apolinho, que é outro capítulo desse enredo, cara, né? Tá vendo? Não acaba. O Edinho diz, não, teve um chutinho ali, só que, enfim, ninguém viu, né? E ninguém confirma, né? O Sávio diz que não teve, o Romário diz que não teve. Só o Edinho que fala que teve. Só o Edinho fala, não sei se o Edinho também teve uma arrancada, deu uma fantasiada, o Edinho teve um com o Edmundo também. Enfim, era uma loucura aquilo ali, né? Mas o Romário não liga muito pra essas porra, né? O Romário a única vez que agrediu mesmo, ele diz que todo mundo viu, né? Foi o Andrei, depois ele, obviamente, se arrependeu porque era uma agressão sem sentido algum até naquele jogo do Fluminense, né? Se eu não me engano, contra o São Paulo no Morumbi. Porque sai do campo, né? Dá um empurrão na cara dele, né? Assim, mas o Sávio fala, cara, a gente discutiu, mas não foi... Aí ele falou, o telefone sem fio porque... Deixa eu ver se eu lembro agora, né? Mas alguém liga... Lembrei, é uma história muito, maluca mesmo. Só possível nos anos 90. O pai tudo, né? O Sávio liga pra casa, aí tá a noiva dele em casa com o pai atende, o sogro dele então atende. Aí eu falo, não, tive uma briga aqui com o Romário e tal, tô chateado, quero ir embora do Flamengo, Sávio imagino que tenha dito isso, normal, né? Aí o sogro vai ligar pro Zico.
Vai ligar pro Zico, atende o assessor de imprensa dele, segundo a história, né? O assessor de imprensa interpreta aquilo como, porra, o Romário bateu no Zico, bateu no Sávio. Aí o assessor vai tomar um chopp ali com o Boechat e aí conta a história. Caraca. E aí já vira, porra, o Romário bateu, e, caramba, o Sávio quer ir embora do Flamengo. Isso virou uma crise enorme nos jornais, né? O Dia faz um diálogo, um infográfico de um diálogo da época, né? Porque não tinha ninguém lá, né? Só tinha o Loureiro Neto. O Loureiro Neto apareceu há alguns anos, era um dos jornalistas, um dos poucos, né? Jornalistas lá no Japão, que era convidado pela delegação. Antigamente tinha essa figura, né, do jornalista convidado para registrar a viagem, né? Então ninguém viu, as TVs não viram que estavam lá, né? E aí virou o grande folclore, mas viu um grande telefone sem fio também da época, que te conta um pouquinho no documentário, porque é uma história que é meio maluca do início ao fim. E os arquivos, né, cara, que são um negócio impressionante, tá pensando não só isso, do Flamengo no Japão, de uma TV japonesa, mas, pô, Renato Gaúcho indo cortar o cabelo, Renato Gaúcho fazendo pão na padaria. Túlio andando de velotrol, cara. O Túlio andando de velotrol, em casa. Tá tudo isso na série. Cara, Túlio que loucura. Eu tenho essa fita lá em casa, se não tá deteriorada, eu tenho essa fita, cassete, que eu fiz, eu gravava essas coisas tudo. O que é velotrol? Velotrol é aquele... o triciclo, quase. Triciclo, andando de velotrol na piscina da casa dele, cara, com os filhos, com o bonezinho da Sevenac pra cima, assim. Isso aí. A gente tem o Túlio com a Cissa Guimarães no vídeo show, né? Nessa gravação, foi nesse dia que ele fez. Foi nesse dia? Foi nesse dia. Cara, é loucura, cara. Assim, as coisas que aconteciam são surreais. E a surrealidade vai até a mesma coisa se fosse o Thiago Franklin, Caio Ancelottinho, chega John Textor e fala, Tef, bora assumir o Botafogo. Dá uma sacudida aí nesse elenco. 2023, aliás, depois ele saiu o Lúcio Flávio, certo de algo novo. Grêmio 4, Botafogo 3, São Januário. Exatamente. Tef, venha cá. É você. Assume o Botafogo na reta final do Brasileiro. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Apolinho, claro, não tô me comparando ao Apolinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só pra contextualizar. Pegou um jornalista, pegou, sei lá, Lédio Carmona. Que fala na série. Tá na série. Caiu, o Diniz é demitido hoje, antes da final da Copa do Brasil. Lédio Carmona assume o Vasco para 2 partidas. Eu não sei nem se o Lédio é Vasco, mas... Desconfio. Ele confirmou que aqui no Então, agora pode falar. O Lédio assume o Vasco. Cara, Apolinho assume o Flamengo. Tem os detalhes, as conversas. Eu acho inacreditável isso. Tem tudo nessa... Tem detalhes. Isso é loucura, cara. Tem a costura toda, né? Você vai ver na história, você vai ver a costura toda, a motivação de trazer o Apolinho, porque... Mas tem um elemento que fica claro na série, mas não está cravado ali, não está explicitado, mas que o Kleber tinha uma relação muito forte com o Apolinho, né? O Kleber Leite, que era presidente do Flamengo, ele era radialista, trabalhou com o Apolinho durante muito tempo. Dos grandes setoristas da história, né, cara? Para muita gente foi o maior radialista, repórter. Do mesmo jeito que eu falei do Tino na televisão, tem muita gente que acha que o Kleber foi o maior repórter de campo do rádio brasileiro. E eles tinham uma relação, ele era muito íntimo, né? E o Apolinho, ele nunca escondeu de ninguém que ele era flamenguista roxo, né? E era amado por todas as torcidas. É um cara que sempre teve respeito de todas as torcidas. Cara, naquela época, uma coisa em 95, talvez tenha sido o último momento, rádio é gigantesco até hoje, vai ser para sempre e tal, mas o último momento em que o rádio monopolizava a mensagem instantânea. Né? Tanto é que o Windows 95, a primeira grande interface, né, da internet e tal, ele é de Windows 95, ele é naquele ano. E então a internet engatinhando, TV a cabo na primeira infância, não estava engatinhando, mas estava na primeira infância, quase ninguém tinha também. Sim. Cara, o lugar do pré-hora, o lugar do pós-hora... Eu tenho a memória de moleque de esperar o... Panorama Esportivo. Meio-dia, eu sabia que tinha um programa, tinha um foguetezinho ali, 6 da tarde tinha o Globo Esportivo e 10 da meia-noite era o Panorama Esportivo. Não, você tinha... E tu não tinha como... Pra quem era fanático, que nem eu, tu não conseguia esperar o jornal do dia seguinte pra saber, a mensagem instantânea era isso. A TV não tinha esse negócio de,
notícias, entre aspas, menores, não ia dar no Jornal era Nacional. Só bomba. Era só a bomba. Pois é. Era só a bomba. Então, quem era o fanático acompanhava na rádio, Então, né? o tamanho do rádio, né, desses caras, eles eram muito grandes, assim. Ele era muito grande. O Apolinho era muito grande. Pro torcedor do Flamengo, sobretudo, ele era um cara muito especial. Então, apesar de você olhar como se a gente olhar, e era mesmo, assim, uma coisa inconcebível, né, amadora nesse sentido, não é algo totalmente aleatório, né? Ele tinha uma relação muito forte, com o presidente precisava de uma pessoa de confiança e tal, e a gente explica alguns motivos também do Kleber ter escolhido o Apolinho, outros motivos de campo e bola e tal. Cara, mas é muito engraçado. É muito engraçado. A construção é engraçada demais. E tinha uma relação... A relação dele com o Romário era com o horrorosa. Romário, né? Do Apolinho. Do Apolinho. Eu pensava que fosse... antes, né? Antes. Não, ele tinha coluna no Jornal dos Esportes. Romário ama o Apolinho hoje. Que ele detonava. É. Desculpa, que ele detonava o Romário. Falava que o Romário só pensava nele, que defendia o Sávio, defendia o Vanderlei, porque o Vanderlei era compadre dele. Muito amigo dele, então o Apolinho dizia, não, enquanto tiver o Romário, nada vai dar certo. Escrevia e falava isso. Romário tem que suar mais a camisa e menos a camisinha. Caralho. Ele falava assim. Aí quando a gente falou isso pro Romário, a gente não botou isso na série, o Romário falou, o problema é que eu não uso camisinha. Não sei nem quantos filhos o Romário tem, o quê? Uns 5, 6, 7? Não sei, né? Enfim, né? Mas, registrado, sei lá. A Ivy, o Romarinho, a Moniquinha, a Dani. 6, 7, mas... por aí. Mas pra você ver, que outro ídolo a gente sabe o nome dos filhos? Assim, você Mas pega os ídolos de hoje, não sabe. Pega Luiz Henrique, qual o nome do filho do Luiz Henrique? Neymar, talvez. Não, talvez o Neymar. Talvez o Neymar. O Neymar tem 3 o Davi ainda, Luca, né? Davi Luca e a Ivy, acho que é Ivy. Não, né? Ivy é do Romário. Mas tu vê Mavi, que o Apolinho é tão habilidoso que ele conseguiu cativar o Romário muito rápido, né? Assim, impressionante, cara, impressionante. Como o cara chega num ambiente turbulento e transforma o ambiente daquela maneira. Né? Automático quase, é imediato. Ele chega, é como se fosse um passe de mágica, assim, chegou o cara, mudou o ambiente, impressionante. Cara. Outro fato histórico, Flamengo e Vélez. A briga. Sim. Tem também? Não acaba, né, cara? Claro. Não acaba. Tu vai ficar aqui 3 horas, tu vai ficar resgatando. Lembrei de um outro. Isso a briga. A famosa briga da voadora do Romário que o Renato, que o Edmundo vai e passa o... Dá um tapa na cara do Zandoná. Aí toma um soco na cara, o Romário da famosa voadora. Tem algum bastidor legal? O Vélez campeão do mundo. Exato. Não é um Vélez qualquer. O Romário conta uma coisa que eu lembro bem da briga, que eu não lembrava, eu nunca tinha visto, né? Que ele tomou uma porrada de um baixinho. Ele conta isso, né, pra gente. E a gente vai rever a imagem, ele realmente tomou uma porrada e fica com, sei lá, olho roxo, uma porra dela. Ele também tomou uma porrada. Porra. Que é depois, né? Depois. Não, cafezinho antes. Não, depois. 97, é 97? Depois. 97, pô. Então, mas olha só. No contexto. Aí o Romário falando, aí tinha o cafezinho, briga com meu pai, não. Menino filho, né? Pô, é loucura, cara. Na série não tem, mas a gente perguntou com o Sávio, né? Querendo que o Sávio complemente. Mas o Sávio tinha foi poupado, né? No meio do jogo, o Flamengo estava ganhando 3-0. O Sávio fala isso aí que não pode, que ele não participa da briga. O estágio de Uberlândia parece que o túnel é longe pra cacete. Ele nem ouviu, e diz que chega a festa, no vestiário é a festa. Chega toda uma porradaria completa, todo mundo sai no prejuízo. Tem entrevista do Apolinho, que meu time ganha no campo e ganha na porrada. O Djair conta, que foi no Fluminense no primeiro semestre, segundo semestre no Flamengo, conta que eles chamaram só pra contrariar, né, que é de Uberlândia, pra assistir o jogo. Aí começa a porradaria, o Djair vai embora, que vai sobrar pra todo mundo, caralho. Generalizou, corre. Aí o Paulinho gritando pra todo mundo, né, quem conta isso foi o PC, o Arthur. Chute no saco, dedo no olho, vambora, todo mundo vai porrada. Não, o Papolinho também fala, né? O Apolinho, que zagueiro dele... O Plínio era o vice de futebol, passou mal depois, teve que fazer uma cirurgia. Ele botou e tal, até porque o Plínio era muito importante, mas ele não é um personagem da série, né? Diz que o Plínio ele teve um princípio de infarto, né? Eu não sei as diagnósticos. Serpa Pinto, né? Serpa Pinto, ele era diretor de futebol do Flamengo. Ele, no meio da briga lá, ele começou a passar mal. Quando acabou a briga, levaram para o hospital, que achavam que ele estava infartando. Acho que ele fez Tem até depois, intervenção cirúrgica. Aí, 2 jogos depois, o Flamengo joga com alguém. Eu estava vendo o bruto da partida, né, revendo. Aí o Apolinho no pré, ele fala, não, vou mandar um abraço para o nosso grande amigo Plínio Serpa Pinto, que ele fez
tintura e lanternagem, fez como é que é o termo na época? É lanternagem, lá é pintura e lanternagem, fez pintura e lanternagem agora, tá no hospital, etc. Eu tenho... Tô lembrando disso, eu vou lembrando das coisas também. Aí, acho que na semifinal a Band vai entrevistar ele, né? Uma das imagens que a gente pegou. Aí o cara vai, Paulinho, expectativa pra partida? Não, tô esperando a TVzinha que vocês vão botar aqui pra mim, que eu pedi pra você. Que ele assistia, né? O jogo. Ele assistia o jogo ali na TVzinha e ficava lá falando. De vez em quando fazia uma cena ali e tudo. Tem né? a história da cena é clássica, o PC que conta. Ele contou na série. O PC contou aqui no podcast, cara. Que ele fala que o Apolinho, uma vez, escutando o jogo, tava lá o Kleber Machado, o Luiz Alfredo, não, o Sérgio Noronha. Era o Sérgio Noronha, mas não era o Noronha, era o Calazans. A gente reviu isso. Aí falando mal do... Vocês colocaram isso na série? Não, acho que não. A gente não botou, não. Você tinha que ter colocado. Pô, a gente tinha que ter colocado. Mas, vai ter muito subproduto da série. Vai ter muito subproduto. Porra, maneiro demais. Cara, porque... Isso deve ter sido histórico, cara. Ele ouvindo o cara falando na transmissão. O Apolinho não tem que tentar inércia, não cobra o Romário, parece ter medo do Romário. Ele grita pro Sábio, grita pro Nélio. Ele só não grita com o Romário. Aí do nada ele levanta, o microfone tá aqui, Romário! Cara, isso é bom demais mesmo, porra, cara. Quando o Romário é substituído. Contra o Juventude. Contra o Juventude. Que, gente, uma fila aqui pra todo mundo aplaudir o Romário. Tá? O Romário esse é o segundo jogo do Apolinho pelo Flamengo. Cara, só o segundo jogo da Apolinho. Cara, é muita loucura, cara. É muita loucura, cara. Muita loucura. E quando... Tem desmaio do Romário nesse ano. E aí tem o medo de sequestro dele, que não aconteceu nada. Romário, as brigas, tudo. E aí você se transporta agora, não pro Flamengo de 95, vai pro Botafogo de 95. É outro manancial de história também. Loucura, cara. É loucura. E a gente fala do Botafogo bastante também. É muita loucura, cara. Muita loucura. Como que era lidar ali com outros times, igual o caso do Botafogo, que o Botafogo ganha o Brasileiro. O Botafogo vira um destaque na competição muito rápido naquele Brasileiro. E como que era visto isso internamente no clube para ter o protagonismo da imprensa, já que o Flamengo era um Flamengo maluco que chamava a atenção pra caramba, e o Botafogo ali, tentando o título brasileiro, um pouco com o técnico mais no profile, que era o Autori, mas com um cara igual o Túlio, que era o chamariz. Mas tinha outros jogadores malucos. O Donizete também era um cara, um personagem. Mas como que foi essa questão ali? A impressão que dá é que o Túlio rouba a cena geral. Né? Enquanto o Flamengo, realmente, todos os holofotes estão pro Flamengo, né? Não necessariamente o Botafogo ali, mas o Túlio, ele é tão carismático e ele é tão espudorado para brincar e tal, para fazer as coisas do jeito Túlio de ser, que ele chama muita atenção. O Montenegro fala que... O Montenegro, que era presidente do Botafogo, todo mundo que viu o canal sabe, também era presidente do Ibope, né? Ele teve acesso a várias pesquisas de que o Túlio só apareceu menos do que o Fernando Henrique naquele ano, nos jornais. Caralho! O Túlio naquele ano, nos jornais, ele só apareceu menos do que o Fernando Henrique, segundo alguma pesquisa do Ibope que ele cita. Então, tem eu acho que tem uma questão aí, o Botafogo, e aí, pô, é até difícil. Falar de história contigo, me ferrei. Falar de Botafogo contigo é porque realmente não tem o que fazer, né? O sujeito é ousado, no mínimo. 95 também, isso é uma coisa que passa pelo Montenegro, ele que me despertou isso, tem uma similaridade com 24, que é o Botafogo, ele dispara numa reta final, assim, ele vira a sensação numa reta final. Então, o Botafogo perde o Carioca, perde a Taça Guanabara e faz um campeonato carioca bem mequetrefe, assim, chega acho que em terceiro ou quarto lugar no campeonato carioca. Terceiro de 95. Terceiro lugar. O Túlio artilheiro com 27, Romário com 26. Isso. E chegou o Autori, que é um técnico que ninguém conhece. O Botafogo, ele tem o início do Campeonato Brasileiro tumultuado pra caramba. Isso que eu ia falar. Aí o time, desde uma derrota de 5-3 pro Cruzeiro, que o time meio que dá uma engrenada e realmente acontece isso que o Montenegro falou. E qual é a questão, assim? Vou fazer uma correção só pra me vingar do... Não chega a ser um carioca mequetrefe, assim. O Botafogo vai até bem na segunda fase do Campeonato Carioca. Em determinado momento, quase na reta final, o Botafogo tá empatado com o Fluminense e com o Flamengo. Né, chegou a tomar a liderança ali, faltando 5, 6 jogos para 5, 4 jogos, porque a segunda fase do Campeonato Carioca era pontos corridos, né? E aí, mas depois, Flamengo e Fluminense, casualmente, eles chegam... Eu acho que tem um clássico, não lembro contra quem que termina empatado, que acho que tira, acho que é contra o Vasco, se eu não me engano, que termina empatado, e o Botafogo perde a chance do título. Exatamente esse clássico contra o Vasco mesmo. E eu acho que o Vasco já estava com a BR, mas de memória eu não vou...
Mas eu sabia esse detalhe, eu vou hospedar também, já que eu fui lembro de um jogo marcante, desmoralizado. foi 5-0 no Atlético Mineiro, né? Foi no Brasileiro, mas foi brasileiro, foi brasileiro. Mas qual é a questão? Domingo à noite no Maracanã. Enquanto o Botafogo não engata, o Flamengo é um manancial de notícia, porque o Flamengo entra no Brasileiro sem engatar, mas entra no Brasileiro com o Edmundo de novidade. Então, porra, o Flamengo tá com o melhor jogador do mundo, daqui a pouco chega o Edmundo. Pô, digamos assim, a cada 2 meses o Flamengo tinha uma notícia bombástica. Aí o Edmundo não deu certo, quem entra? Entra o Apolinho, porra. E aí o Apolinho entra, daqui a pouco, pô, tem uma briga clássica que se tornou quase histórica, não sei. E aí começa, o Flamengo tem sempre... E aí quando chega na reta final, o Botafogo dispara e vira a sensação e toma o protagonismo geral mesmo. E quase vira uma final do Brasileiro entre Botafogo e Fluminense. Porque o Fluminense goleia o Santos no... Aí seria pra terminar com chave de ouro aquele ano de 95, se você tem uma final Túlio versus Renato Gaúcho. Ele seria pra fechar com chave de ouro. O Fluminense goleia o Santos no Maracanã e é goleado lá no 4x1 e toma 5x2 lá no Pacaembu. Tem alguma coisa também sobre essa situação do Fluminense? O Renato chega a comentar ou isso não entra no... Não, e o Renato porque talvez foi uma grande porrada que ele toma naquele ano de 95. O Renato nem gosta de entrar nesse assunto, ele não fala nesse... Eu acho que é um assunto meio velado, né? Você fala com os jogadores do Fluminense daquela época. Tem muitas histórias de bastidores. Tem uma história de bastidor que a gente sabe que o Joel estava... E o Joel fala isso na época, né? Estava indo para o Flamengo no ano seguinte, mas não sei se é por isso que teve algum ruído, acho que não, né? Uma semana antes ganhou de 4x1, já tinha a mesma situação. Tem dia que o Fluminense estava comemorando antes, jogadores mas assim, aquele ano para mim é marcante também pelo Túlio, mas o Giovani jogou demais aquele ano. Né? Foi um dos melhores anos que eu vi individualmente um jogador. O artilheiro Giovani é o melhor jogador, né? Não é isso? E tem um detalhe, né? Assim, o brasileiro de 95, pelo conjunto da obra, tinha que ter sido a final que foi. Mas pra história da temporada tinha que ter sido Botafogo e Fluminense, aquela história. Pra história da temporada no Rio, né? Pros cariocas. Pelo que foi o Rio de Janeiro naquele ano, pelo que foi o protagonismo. Porque se você pega, o Romário era o suprassumo do protagonismo e você tinha ali o Edmundo, perdão, o Renato, ele vai e ganha o Carioca com gol de barriga. E que na súmula esse gol não é dele. Então, do Ailton. É do Ailton. E como que funcionou na cabeça do Romário, vendo que ele perdeu o Campeonato Carioca e vendo o Renato em todos os programas com o Rei do Rio, eu sou o Rei do Rio, sendo provocado pelo Renato Gaúcho, tudo que é entrevista. Como que funcionou na cabeça do Romário? Porque o Romário deve ter ficado puto pra caralho ali. Ficou. Mas o Romário fala assim, aí esse Gaúcho, filha da puta, fez o gol. Aí virou Rei do Rio, essas palhaçadas que ele adora. O Romário vai no Jô, né? Tem uma que não está disponibilizada, pelo menos eu procurei bastante. No YouTube, né? No YouTube. Não teve nenhum rato de arquivo que jogou no YouTube, só no arquivo do SBT, que a gente agradece muito que você deu pra gente. A gente pegou o material um pouquinho daquela entrevista. No Bruto, que não tá na série, né? Mas o Romário fala que, não aguenta mais as sacanagens fala meio que brincando, assim, o Renato, toda hora vem pra cima de mim, etc. Que o Jô sacaneia ele também. Mas eu acho que a virada de chave é muito rápida. A virada de chave é muito rápida. É a impressão que dá. Até nas manchetes. E o Flamengo, né, isso tá muito forte na série, o Flamengo, tá no trailer, cai como uma bomba atômica o gol de barriga. O Flamengo vai lá tentar contratar todo mundo do Fluminense. Falei, vou raspar todo mundo aqui, peraí. Kleber Leite vai contratar Lira, Márcio Costa, Djair, contrata o preparador de goleiro. Leva o PC. O PC não sei se ele contou, mas o PC conta que o Romário chamou ele para o Flamengo na comemoração. Na comemoração. Cara, o Romário chama Edmundo. Se conheciam do Vasco, né? É muito provável que o Edmundo tenha escolhido o Flamengo, porque o Romário falou, Edmundo, você tem que vir pro Flamengo, não é Botafogo não. O Romário, inclusive, dá a entender isso na série. O Romário chama o PC, né? O Edinho, em algum momento... Era parceiro de futebol, parceiro de futebol. Naquele momento foi parceiro de futebol do Romário. O Lira, que eles trazem no Fluminense, era amigo do Romário na época. Então você vai vendo algumas coincidências. Também era amigo de praia, também, né? Também mesma galera. Que não foi naquele ano. Noitada, amigo de Cabo Frio, de Cabo Folia. O Romário mandava, né? Romário... Tudo. Aí você volta, aí você relembra algumas paradas que não aconteceram em 95, mas aconteceram em 96, 97, 98. Sim, vai confundindo os anos. Romário, no auge dele,
Edmundo, no auge dele, brigado com o Vasco, acho que em 99, tem campeonato mundial de beach soccer, ou aqueles mundialitos. Vai o Edmundo e joga o mundialito com contrato com o Vasco, porque ele tá recebendo. Obrigado. Porra, isso é loucura, cara. Se eu não me engano, ele não joga contra o Vitória na fase final do Brasileiro 99. Exatamente. Que tava... E o Eurico afasta ele. Aí ele vai e joga ele joga o Mundial, né? Eu lembro que ele mete um gol de cobertura numa falta. Aí o pessoal até fala assim, cara, se o Edmundo jogasse o Brasileiro de 99, o Vasco talvez pudesse ir Essa história é muito boa. É engraçado esse negócio do Romário. Foi 4x3 São Januário esse jogo, não foi? 4x4, 3x3? Acho que foi 4x3 lá, foi 5x4, lá na Bahia e aqui foi empate. Foram 3 jogos, né? Naquela época. O Vitória do Cerezo, Toninho Cerezo. Exatamente. Todo mundo achou que ia estourar como treinador, né? Acabou, depois foi pro Japão, sei lá. Fez dinheiro lá. E aí, eu tava falando do Romário e eu lembrei, é engraçado que a gente pensa assim, né? O Romário, poderia ter ficado mais tempo na Europa, né? Tudo aquilo, mas, cara, a memória que o Romário criou, assim, com uma geração inteira, é muito por causa disso, cara. Porque ele voltou, né? Porque todo mundo lembra muito dele, ele só não jogou no Botafogo, né? Mas ele tem... Foi o clube que ele mais vai ter o gol, né? Felizmente. Todo mundo lembra muito do Romário aqui na nossa geração, né? Eu acho que anos 80, né? É muito mais ligado a um vínculo emocional com o Romário do que com o Ronaldo. Eu falo por mim, óbvio, mas é isso que eu acho agora. Que é muito maior, assim, como personagem do que o Ronaldo. O mundo né? do futebol, se você pega a galera que é por sinal, eu acho o Romário melhor que o Ronaldo. Eu também acho isso. Completar, eu completo. Eu também acho menor isso. Dúvida. Mas eu acho que talvez vai por esse vínculo emocional, porque se você vai pra galera da Europa... Acho que bola no pé, o Romário era melhor. Né? Mas, enfim. O Romário era mais... O Romário conseguiu... Eu vou pro caminho dos dois jogadores fora de forma. Dos jogadores não no auge físico, né? Aí vai na parte técnica. O Romário, na parte dele, na essência do futebol, quando os dois... Dominava melhor, chutava melhor de primeira. Cabeceio, chutava... Tinha mais visão de jogo. Romário obviamente que o Ronaldo é fantástico, mas eu tô falando que o Romário é melhor. O Romário com 1,69m cabeceava melhor que o Ronaldo com 1,80m. Então, eu acho o mesmo patamar, assim. Acho que é muito difícil. Mas pro mundo do futebol, e vai mais ou menos nisso que o Zarco tá falando, a galera de fora do Brasil não tem essa ligação emocional. Sim. O pessoal mais velho do que a gente, mais novo do que a gente, aliás, já não vê o Romário, porque não teve essa ligação emocional e só viu o Romário no finalzinho de carreira ali, já se arrastando, banheirista, né? Banheirista e tal. Mas a galera dos anos 80 e 90, que pegou ali o Romário, cara, é muito difícil. O Romário jogava na Rua Bariri pelo Flamengo ali. Porra, sim, a galera que viu o Romário... As pessoas espremidas para ver o Romário e tal, né? Igual eu falei no começo do nosso papo, pra gente que não era flamenguista, que viu o Romário sendo o cara... Porra, minha camisa da seleção da Copa de 94 era do Romário. Porque eu era criança, eu não lembro do Romário no Vasco nos anos 80, porque eu tinha 5 anos de idade, não vou lembrar. Tentem imaginar um Brasil não polarizado, né? O Neymar num Brasil não polarizado ganhando a Copa do Mundo. Exatamente. O Neymar, do jeito que ele é famoso... O Neymar ganhando a Copa do Mundo em... 2010. 14 aqui. Era o Neymar que todo mundo amava. E no ano seguinte ele vem jogar no principal rival do seu time. Cara, tem aí já 94 anos da série, mas a gente vê nos arquivos de Romário de férias no Rio em dezembro, jogando melhor do mundo, jogando bola numa comunidade, numa festa de final do ano de um amigo dele. E aí, 600 pessoas em volta e ele jogando lá. E depois pega Cherokee, sei lá qual é o carro dele, e sai tranquilo. Transformou o Viajandão em um quiosque famoso ali no Brasil inteiro. Tem até o Tom Cavalcante que está na série. Eu vou no Viajandão, cortaram o futebol. Que está na série. Meu amigo animal. Exato. Vou pegar as gatinhas, curtir o futebol e coisa e tal. Treinar pra quê? Cara, desse ano, a música é desse ano. Então é loucura, cara. Assim, é a música desse ano. É a história do ano. Como que pra esse gente chegar... tal Luxemburgo, o cara me aborreceu, queria mandar no meu time, queria mandar mais do que eu. Chamei o Leite na sala, nem lhe dei explicação. Aí mandou embora. Cara, olha o tipo de coisa que tinha, cara. A repercussão que isso teve, que o ano teve, voltando. Em uma época em que você não tinha internet. Isso era nos programas. Não tinha filtro também, não tinha internet. Era tudo modo. Era tudo modo caralho. Era tudo modo caralho. Era tudo modo caralho. Era loucura, cara. Modo caralho.
E existia, a partir desse modo caralho, uma confiança muito grande entre as pessoas, porque elas se viam todo dia, elas estavam perto uma das outras, e elas tinham uma relação também de... Cumplicidade, né? De cumplicidade e também de necessidade, né? O jogador que quisesse aparecer, ele não tinha a rede social dele para... Ele precisava também do jornalista, de alguma forma. Assim como o jornalista precisava do jogador, porque estava cobrindo aquilo ali, né? Então, e ao mesmo tempo, era algo menor, mais paroquial. Não é hoje que se abre um treino para todo produtor de conteúdo, vão 300 pessoas. Não tem como ter cumplicidade, intimidade com o jornalista. Tem 400 pessoas. Assim surgiram conversar com o jogador pelo WhatsApp e o jogador tem medo que você vai falar, você vai tirar um print, se você vai... Hoje não dá também, porque a época não permite. Não é só... Óbvio, os clubes entenderam que, pô, aquele momento, além de ser importante para o jogador, para blindar o jogador, mas também é um lugar onde eu posso produzir conteúdo e ganhar dinheiro com isso, né? E metrificar, entender quem é o meu consumidor, etc. Além do clube ter entendido isso e de proteger o jogador, também não dá. O clube não tem como mais controlar, né? Não são mais 7 órgãos de imprensa que vão estar lá. Jogadores iguais, hoje, que a gente vê que tem um pouquinho mais de liberdade, os caras já são... Podados, né? Podados, igual um Gabigol, um Neymar, colocando assim... hoje tudo que os caras falam já são um pouquinho mais interpretados, mal interpretados. O Rafinha deu aquela entrevista pro Romário, já repercutiu mal. Imagina o Romário... neles. Pô, imagina o Romário hoje, que chega um mês antes da Copa e fala assim, não, pode me cobrar. Se não ganhar a Copa do Mundo é coisa minha. É culpa minha. Porra, e o cara ganha a Copa, mas se ele perde a Copa, o cara não ia entrar vivo no Brasil. Isso é muito Romário, né, cara? Eu nunca vi nenhum jogador fazer o que o Romário fez, né? Nunca vi em nenhuma época, nem antes do Romário... Depois, então, nem se fala, né? O Romário mesmo, de papo ali, não sei se foi com a equipe dele, enfim, eu já ouvi ele falando isso, alguém me contou, e o Romário fala, cara, que merda que eu fiz, né? Porque você não ganha. Você não ganha, tá tudo nas costas dele, né? Mas a personalidade do Romário é central na série, inclusive. E você percebe, né? que por um trechinho que o pai do Romário também tem uma personalidade, seu Edevair também tinha uma maluco, personalidade. O diabo, o Flamengo, né? A mãe dele, nos gols da Copa, ela quebrava os pratos em casa. Não, é garrafa de cerveja. Garrafa de cerveja. Verdade. E tem um detalhe pra gente aqui na reta final, que muita gente não sabe sobre o Romário e sobre o Túlio. Quem foi o protagonista da seleção brasileira em 95 foi o Túlio. Foi o artilheiro gol de mão contra a Argentina, perde um pênalti na final da Copa América, mas era o cara que fazia os gols da seleção brasileira. Foram 13 jogos e 15 gols. O Túlio tem uma... Naquela Copa América, o ataque era Túlio, Edmundo e Sávio. Eu acho que o Bebeto era reserva? Não, o Bebeto não foi. O Túlio começa como titular, é barrado. Saboroso, talvez, o outro? Não, acho que era o Viola. Eu lembro, um parênteses rápido, que o Valência contrata o Viola, né? Sim. E aí eu lembro que um jornal espanhol viu o jogo do Brasil contra alguém, não lembro quem, e o Túlio mete 2 gols, eu acho. E o Viola era o titular, enfim, não lembro. E aí o jornal da Espanha que fala assim, porra, o 9 não era o Túlio? Querendo dizer que era para ter contratado o Túlio, não o Viola. Né? Então, o Túlio, você teve o Romário protagonista do mundo em 94, e o Túlio é o protagonista da seleção, fazedor de gols. E o Romário meio que abdica da seleção, pede férias da seleção, e isso acaba queimando ele com o Zagallo, e o Zagallo tira ele das Olimpíadas de 96, levando o Bebeto. É isso aí mesmo. É mais ou menos isso. Ele fala sobre, tem algum detalhe sobre isso? O Romário ainda essa ausência do Romário na seleção. O Romário ainda se arrepende, né? Ele fala que não quer jogar, que ele quer férias e tal. Pô, o Romário passou o ano de 95 inteiro dizendo que estava prestes a se aposentar. Que estava prestes a se aposentar e tal, que queria ganhar só uma Olimpíada pelo Brasil. E ele falou, eu quero voltar só no ano da Olimpíada. Só que aí, pro Flamengo naquela época, era bom que o Romário também fosse pra seleção, porque o Flamengo tinha que fazer dinheiro para pagar o Romário, exposição e tal. E aí o Kleber convence o Romário a voltar a querer a seleção, né? A dizer que queria. Que queria voltar. E aí já era tarde, o Zagallo já estava pé da vida com ele, o Zagallo e o Romário nunca tiveram boa relação, né? O Romário saiu em 97, o Romário fica 2 anos longe da seleção. A Copa América, Edmundo, Sávio e Túlio, né? Se o Romário não tivesse essa briga com o Zagallo, o ataque seria Romário, Túlio, Sávio e Edmundo. Eram os 4 convocados, 3 do Flamengo. Ia ser o ataque dos sonhos, era pra estar o ataque dos sonhos. Tinha o Ronaldo ali surgindo, né? Ronaldo, se não me engano, tava com o joelho operado. Não, porque ele joga aquela taça Umbro, sei lá. Copa Umbro, mas acho que logo depois acho que ele tem o joelho operado. Acho que tem uma situação dessa que ele não joga porque ele possa equivocar. Inclusive, que não é uma da... Lembrando agora dessa Copa Umbro, a gente tem uma cena no documentário que tem
na Inglaterra, o Edmundo lá, tipo, normal, andando na rua, as pessoas tirando foto com o Edmundo e tal, o Ronaldo, assim, as pessoas afastam o Ronaldo. Deixa eu tirar foto com o Edmundo aqui. Que era mais conhecido. É loucura, cara. O Ronaldo, entre aspas, não era ninguém ainda, né? Não era conhecido. Era um moleque de 17 anos, 18 anos. Ali né? em 95 tinha 19. 94 ele tinha 17. E aí você pensa, ele claro é de setembro, ele fez que 18. a derrocada do Flamengo não tem uma relação direta com isso. Mas Romário, Edmundo e Sávio, que seria um ataque do Brasil na Copa América, daquela época, de uma geração de ouro, né, nossa, e Túlio. O Túlio sozinho levou o Campeonato Brasileiro. Romário... Não levaram. Romário, Sávio e Edmundo não levaram. Para encerrar, para vocês dois, o que marca o ano de 95? O que, assim, que vocês, se pudessem definir com uma frase, com uma palavra, o que foi o ano de 95? Se eu fosse falar uma palavra, só seria Romário, sem dúvida. Porque Romário foi meu ídolo demais, assim, né? 94 foi da Copa, porra. Era maluco pelo Romário. Aquele cara que era desafiador pra caramba. Eu nunca vou esquecer, porque em 93, eu faço aniversário, 17 de setembro, Brasil e Uruguai de 93. Eu peço de aniversário pro meu pai para ir no Brasil e Uruguai, que foi dia 15 ou 19, era 2 dias antes ou 2 dias depois. Eu lembro que eu tava meu irmão, meu pai, a gente estava lá, porra, aquele jogo foi... O Romário disse que foi o jogo mais espetacular da vida dele, né? E para uma criança, né, eu tinha... 12. Sou de 82, né? 12. Em setembro. Eu tinha acabado de fazer 12, enfim. Mas não sei, cara, foi um ano muito, muito marcante, né, cara? Foi um ano muito marcante. 93, 11. É, 11. Tava fazendo 12. Né? Dois jornalistas aí que estão na dificuldade de fazer essa conta, continha. Conta básica, são mais divididos. E foi um ano bizarríssimo por vários motivos, né? O principal, talvez, quando a gente olha na ótica aqui do torcedor carioca, que todo mundo tava secando o Flamengo. E o Flamengo se deu mal, né? Acabou não ganhando nada, né? O Flamengo Independente, né? Que a gente falou rapidinho. Que toma 2x0 lá. Virei fã do Bom Dragão naquele dia. Toma 2x0 lá e aqui 1x0, gol do Romário. Ele fecha o gol. Mas não consegue ser campeão, então quem secou foi feliz ali, né? Porque só não foi feliz o torcedor do Vasco, que não ganhou nada. Mas vinha ali do tricampeonato, né? O torcedor do Flamengo fez uma festa, assim, enorme na chegada do Romário. A festa enorme de novo na chegada do Edmundo. E não ganhou nada. E não ganhou, mas tipo um ano de euforia, né? De uma transformação. Escola de samba, é pra você voltar aos anos 90, tá, Tef? É você assim, eu não quero saber de informação e tal. Como é que tô saudosista hoje? Vai voltar nos anos 90. Eu quero saber de informação. Não, então eu vou pra lá porque eu vou saber como é que era. Assim, você vai chegar, vai clicar, eu, sinceramente, todo mundo que viu adorou, então eu tô muito confiante. Tanto pro cara que é amante do futebol, tanto pro cara que de repente quer ver com a esposa não é tão ligada ao futebol, mas viveu os anos 90, vai rememorar algumas coisas. Mais ou menos assim. Cultura carioca, cultura brasileira, acho que é uma explosão de sabores. O Rio de Janeiro muito forte, muito pulsante ali, assim, personagens muito fortes, muitas polêmicas. César Maia, prefeito da época, não falou porque tá um pouquinho debilitado, perdeu a mulher, né, mas a gente tem um pouquinho dele falando sobre Romário, ele tentou ajudar na época, né, botafoguense. Né? Eu lembro de uma imagem, ele era brigado com o atual governador do Rio, que era o Marcelo Alencar. Sim. Os dois eram botafoguenses. Tem uma imagem da Manchete, assistiram juntos a partida, assim. Porra, coisas assim surreais hoje. Eu colocar o Cláudio Castro vendo a final de um time carioca com o Eduardo Paes, pô. Colocar Lula e Bolsonaro vendo. Era mais ou menos isso. Me fez lembrar do garotinho com a camisa metade Flamengo, metade Fluminense. Exatamente isso. São loucuras que você só via nos anos 90. Zarco, primeiramente. Prazerzaço em conhecê-lo pessoalmente. Prazer também, meu. Isso aqui. Valeu de novo, cara. Obrigado. Ano que vem, espero de novo aqui, né? Pô, se Deus quiser, se der essa oportunidade, a gente vai lançar mais coisas aqui também. Pode vir. Zarco, espero a gente vir aqui pra falar um pouquinho da sua carreira, que sua carreira também a gente tem que falar sobre muitas coisas, cara, que tem... E é o que é o privilégio de estar no Esporte da Globo. Vou fazer um documentário, quem que você vai ter? Rafael Zarco. Porra, tá de sacanagem, tu vai me dar o Rafael Zarco pra fazer os maiores jornalistas do Brasil, não sei o que. Vai ter, então tá. Tá bom. Fica fácil, né? Não, ainda eu recebo os dois aqui no meu podcast, que é humilde. Pô, tá aqui, eu tenho essa oportunidade ainda. Meninos, obrigado, boa sorte. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido o papo e vamos pra cima. Bela casa, aliás. Pô, muito legal também. Houve uns barulhinhos aqui que tá acontecendo uma reforma. Não sei se foi na nossa reforma ou em outra reforma aqui. Por bem da empresa. Por bem da empresa, mas teve um barulhinho de batucada. Acho que não deve ter saído não, porque a gente tá com lapela, então deve ter. Se saiu lá
lá no fundinho. Eu fiquei olhando o tempo inteiro aí a tua abertura. Você jogando tênis com uma caveira na mão. Isso aí é a mudança né, no final do ano. A Mob Studios mudou aqui um pouquinho a nossa identidade visual. E tá, é isso aí, gente. Obrigado de novo. Obrigado para quem assistiu o nosso papo. Semana já teve PCzinho, PC Vasconcelos, os meninos aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem, já na segunda ou terça-feira, anuncio para vocês. Aliás, na terça-feira já deve ter um episódio. Tem que trazer o Maurício Menezes, a gente falou dele várias vezes. Tem que trazer, ele é ótimo, com certeza. Resenha, engraçadíssimo. Se tiver o contato dele, me passa. E ele tá sempre com muito bastidor pra Não, ele é do cacete. Eu já fui umas 3 vezes no plantão de notícias. É espetacular. É genial. Eu ouvia ele, Elinho, né? Hélio Júnior, Francisco Barbosa. Francisco Barbosa. Eu e meu irmão, a gente ouvia muito ele. Rádio, né? É o rádio. Acho que tem que fazer um documentário sobre o rádio. Então, o rádio é muito contemplado nesse documentário, mas é muito difícil, né? As rádios não... A gente falou do acervo da Globo, né? Como a Globo é organizada e tal. A rádio, em geral, é muito difícil de você achar arquivos específicos. Mas tem que ter mesmo. Porque os anos 90 no rádio carioca, cara, foram anos... Pô, você tinha Haroldo de Andrade, Francisco Barbosa, Antônio Carlos, que tá até hoje, né, cara? Com quase 90 anos. Os nomes da comunicação, né? Silvio Luiz, Januário de Oliveira, Galvão Bueno no auge. Pô, Luciano do Vale, cara, é impressionante. Mesa redonda na CNT com Garotinho. Mesa Nobre também. Pô, cara, loucura. O da Tarde, como é que era o nome da Tarde da CNT? Maravilhoso, com... Tinha o Maurício Menezes também, né? Napoleão Nascimento. Eu esqueci, clássico. Jonas Santana. Mas tinha o pai e filho também, Orlando Silva, não? Orlando Duarte, não? Não. Orlando Duarte era da SBT. Band SBT, enfim. Ah, tá, o Orlando que era um carequinha? Esse eu via antes do Globo Esporte, Jonas Santana e Napoleão Nascimento, Globo Esporte. Cara, a gente foi moldado nisso, né, cara? Então a galera que é dos anos 90, dos anos 80, acho que deve ter se sentido representado pela gente aqui. Quem não é, veja a série. Beijos, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais Resenha com TF. Valeu, fui, tamo juntos.